Eu formei-me aos 55 anos. Dediquei mais tempo à família, às minhas leituras. Foram quase 2 anos de descanso. Mas cansei-me. Voltei ao trabalho, criei uma empresa. Estou como novo, pronto para mais 20 anos. No futuro quero ser presidente de junta de uma freguesia que ainda não existe. A aldeia mais jovem da Europa, onde vão viver e trabalhar jovens de todo o mundo. Uma aldeia com autonomia de energia. É o futuro. Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Nos dias 14 e 15 de setembro de 2012, aconteceu em Lisboa o Encontro Presente no Futuro, uma iniciativa promovida pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. O encontro deixou como marca a vontade de pensar, refletir e debater, todos em conjunto, com coragem e de forma séria, o que somos, para onde caminhamos e que certezas ou incertezas o futuro nos reserva. Depois desses 2 dias de setembro, o debate alargou-se e ganhou novas expressões, em site, em livro e em pessoas. Em site, no endereço www.presentenofuturo.pt, com a gravação de todas as sessões de debate de 14 e 15 de setembro, incluindo os documentos que serviram de base à reflexão. Em livro, já agora, com os testemunhos de muitos oradores sobre as grandes questões da população e da sociedade portuguesa presente e futura. E, por fim, em pessoas, com a promoção de iniciativas como esta que vai aqui acontecer e que aproveito desde logo para agradecer aos parceiros da Faculdade de Direito da Universidade de Porto, em especial ao Sr. Professor José Maria Santos e ao Sr. Diretor Cândido Agra, à Sociedade de Debates da Universidade do Porto, à Irma Magalhães, ao Hugo, Rita Oliveira, Tiago Laranjeira e suas equipas e, naturalmente, aos apoios muito especiais da FNAC e TVI. A raiz de todas estas reflexões é a população, aliás, como seria de esperar. Por um lado, porque sem população não há sociedade. A população, as pessoas, são a condição primeira para qualquer sociedade existir. Mas, por outro lado, porque os assuntos da população não interessam apenas aos demógrafos ou mesmo aos investigadores. Envolvem-nos a todos, na medida em que somos nós, todos nós, que tornamos a população naquilo que ela é. E o fascinante, eu sou demógrafa, portanto sou um pouco suspeita, mas acho que o fascinante interesse das questões demográficas está no entender como as decisões e os comportamentos que consideramos individuais e por vezes até íntimos, como a decisão de casar, de ter filhos, de emigrar, ou tantas outras, são uma força silenciosa com profundo impacto nas características da população e da sociedade em que vivemos. E porque a população, tal como a sociedade, já não é o que era, importa começar por perceber o que está realmente a mudar. Entre as mudanças da população mais sentidas está o envelhecimento. Uma tendência demográfica praticamente inelutável da sociedade portuguesa, pelo menos a médio prazo, como demonstram os cenários realizados para o primeiro encontro presente no futuro. De acordo com esse exercício, mesmo que a fecundidade aumente um pouco, a população de Portugal não deixará de envelhecer. Contará, portanto,
com cada vez mais pessoas idosas e menos jovens. Os cenários demográficos dizem-nos assim que há uma parte do futuro que já está inscrita no presente. Importante conhecê-la para melhor nos adaptarmos ao curso dos factos. Mas há ainda uma outra parte do futuro que pode ser inventada e construída no presente. O futuro não tem necessariamente de ser uma fatalidade ou um prolongamento de um passado muitas vezes bastante penoso. Sabemos que as respostas sobre o que está em causa quando falamos do futuro não são muitas vezes simples ou imediatas. Exigem pensamento e reflexão. E é também por isso que estamos aqui, para refletir de forma séria, realista e descomprometida nas melhores formas de conseguirmos atingir no futuro aquilo que desejamos enquanto sociedade. A informação, a opinião independente e o debate público, instrumentos essenciais de liberdade, são os pilares da missão da Fundação Francisco Manuel dos Santos e daí o seu entusiástico envolvimento em iniciativas como esta que hoje irá acontecer aqui. Mas antes de darmos início ao debate, que promete ser bastante vivo, sobre qual o futuro para as nossas profissões, convido-os a ver um pequeno filme pensado para abrir as portas de reflexão de encontro com o futuro da sociedade portuguesa. Muito obrigada. Os países podem morrer de velhos. Atualmente habitam em Portugal 10.562.178 pessoas. Quase mais 1 milhão que há 30 anos. Vivemos agora mais nas cidades, temos menos filhos e vivemos até mais tarde. E as famílias? É difícil definir um padrão. Em cada 5, uma tem apenas uma pessoa. Grande parte já passou os 65 anos. O número de idosos bate o seu recorde histórico. São já mais de 2 milhões. E nunca houve tão poucos jovens. Ler, escrever e contar já não é suficiente. 4 em cada 10 adultos têm pelo menos o ensino secundário. A escolaridade aumentou, principalmente das mulheres, que marcam mais presença no mercado de trabalho. E se nos anos 60 e 70 éramos claramente um país de imigrantes, hoje as nossas fronteiras estão em permanente movimento, nos dois sentidos. E nas próximas décadas, será que o futuro nos reserva grandes surpresas? 2030. Imaginemos que vamos viver até mais tarde e que a fecundidade aumenta ligeiramente. Um cenário possível à luz do que sabemos hoje. Como seríamos em 2030? Seríamos um país mais envelhecido e com menos pessoas. Quase metade da população teria 50 ou mais anos. O número de idosos poderia passar a representar o dobro dos jovens. E passaria a haver apenas 2 pessoas em idade ativa por idoso. Não é imaginação. Portugal terá uma população mais envelhecida. Desconhece, no entanto, a contribuição das migrações. Se é quase certo que a nossa demografia será bem diferente, a verdade é que também a sociedade se vai alterar. Aí, mais do que as certezas, são as perguntas que nos desafiam a entrar no futuro. No futuro, vamos ter de colecionar profissões. Emigrar vai fazer parte do currículo. Tudo acontecerá na cidade. Que oportunidades se irão esconder no interior do país? Um filho poderá travar uma carreira. A família irá desaparecer ou nascerão novas famílias? Vamos ter de estudar ao longo de toda a vida. Até que idade poderemos iniciar novos projetos? E se os mais velhos trabalharem? O desemprego dos jovens aumentará. Quem vai descansar com a reforma? E quem vai cuidar do ambiente? Que desafios nos vai apresentar a imigração? Que direitos e deveres sociais devemos esperar no futuro? Muitas são as questões e cada um de nós é decisivo, hoje, para o que o futuro pode ser. Portugal não tem de morrer de velho. Participe no debate.
Vamos lá então aceitar este repto, vamos lá participar à nossa moda neste debate que é absolutamente crucial para todos, não apenas para os jovens que têm hoje 20 ou 22 anos, também para as pessoas que estão na minha idade, na minha fase de carreira, digamos assim. São questões que permanecem completamente em aberto, porque quando se diz que o emprego para toda a vida acabou mesmo, mas acabou para todos, não há distinção nesse risco que todos nós estamos a correr. Portanto, nós vamos discutir aqui algumas das questões que fazem parte, portanto, do mote lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é, sem dúvida, um mote extremamente importante e, por isso, em primeiro lugar, eu gostava de agradecer todas as iniciativas, e esta em particular, que esta Fundação tem feito. Todos nós que trabalhamos com informação, ou, enfim, em qualquer outro ramo da atividade, temos que reconhecer que o contributo que foi dado com a criação desta Fundação e com a maneira como ela tem sido gerido é de evidentíssimo interesse público, e quando há um empresário privado que decide dar esse contributo, acho que é bom que toda a sociedade o reconheça e, portanto, eu não podia começar esta moderação sem deixar aqui esta nota. Quanto ao tema que nos traz aqui, há imensas perguntas, há imensas angústias que estão relacionadas com o futuro das profissões. Poderíamos ser um pouco pessimistas e perguntar, inclusivamente, se há futuro algum para as profissões, pelo menos da forma como nós as concebemos atualmente. Estamos a discutir estas questões num momento particularmente complicado para todos, mas particularmente para a vossa geração, quando se fala em 40% de desemprego jovem, portanto, dá para perceber imediatamente quais são os riscos e os desafios que temos pela nossa frente. Mas, mais importante, e uma vez que estamos a projetar o que vai acontecer a este país em 2030, é saber o que é que vai ser o futuro e, em concreto, o futuro do mundo do trabalho e o futuro das profissões. Convém saber o que é que depende de cada um, numa altura em que nós ouvimos falar do empreendedorismo, muitas vezes confundindo o empreendedorismo como uma abertura de um negócio, quando o empreendedorismo também deve ser uma atitude mental. Nós temos que ser empreendedores em todas as coisas que fazemos na vida, mesmo quando estamos a estudar, não apenas, portanto, naquele sentido de criar o seu próprio emprego e de criar o seu próprio negócio, mas também de saber se vai fazer sentido, se é que faz sentido, que as pessoas possam conceber a sua vida com outro ritmo, com outra calma, ter, portanto, um emprego estável e sem andar constantemente nas correrias que muitas vezes o empreendedorismo e os negócios em nome individual suscitam. O que é que vai depender da economia, das perspectivas da economia e das políticas de emprego? Ou, por outro lado, será que as políticas de emprego têm alguma possibilidade de interagir, de alterar o rumo criado pelo contexto da economia? O que é que serve e para que é que serve um curso superior? Ainda ontem o Secretário de Estado do Emprego se queixava que atualmente a formação que as universidades estão a dar aos nossos jovens estão bastante desadequadas das necessidades das empresas. Ainda na semana passada ouvimos, portanto, um comentador da televisão a dizer, portanto, que os cursos de História não fazem sentido absolutamente nenhum porque não criam riqueza, não trazem nada de novo para a economia. Portanto, vale a pena nós perguntarmos também se é este mundo de máquinas de produção que queremos criar ou não, ou se vai haver espaço para a pluralidade de pensamentos, de ciências que, de alguma forma, fazem o corpo da nossa cultura e da nossa civilização. Como é que se projeta uma carreira? Ou será que faz sentido concebê-la de uma forma mais ou menos coerente e unitária? Ou se não estamos a estar preparados para um caos constante de construção e de reconstrução da nossa própria carreira? E depois, como disse aqui, como foi aqui dito pela professora Maria João Valente Rosa, que consequências, que efeitos é que vai ter, portanto, na nossa previsão de futuro, o envelhecimento inexorável da nossa população e praticamente todos os países desenvolvidos. Portanto, para discutir estas e muitas outras questões, nós temos aqui um painel com diferentes experiências, diferentes sensibilidades, mas cada um na sua especificidade, são todos muito ricos. Nós pensámos em desenvolver aqui um modelo de debate, não, portanto,
uma declaração inicial e depois as perguntas do costume, mas vamos fazer disto de uma forma, num diálogo permanente, porque parece-nos que pode ser mais útil, mais interessante para nós que estamos deste lado, também nos queremos aprender alguma coisa e, na medida do possível, divertirmos-nos, mas também para vocês que estão aí. No final, portanto, isto vai decorrer ao longo de cerca de 45, 50 minutos, passado, portanto, esta fase de diálogo aqui entre nós, vamos devolver a palavra às pessoas que estão aí na plateia e esperemos que ao longo destes minutos possam ir elencando algumas perguntas com as quais gostassem de confrontar cada um dos membros deste painel. Portanto, eu passo, em primeiro lugar, às apresentações. Temos aqui, ao meu lado direito, a Irma de Magalhães, que dispensa muitas apresentações, ela joga em casa, é estudante de Direito durante a semana e colabora numa pizzaria aos fins de semana. Portanto, ela tem vários cargos, é vice-presidente da Sociedade de Debates da Universidade do Porto, venceu a segunda edição da AGNU, que eu não consegui saber o que era isto, da Universidade do Porto. Portanto, a Assembleia Geral das Nações Unidas, já percebi agora, portanto, até fui à internet consultar, vejam lá. E, portanto, ela vai nos dar, portanto, mais a experiência de vista dos jovens, de quem está ainda no processo de formação, mas ela tem esta originalidade de já estar também a trabalhar. Depois temos a Graça Martins, que nasceu em 77 em Guimarães. Ela tem um currículo extensíssimo, ela licenciou-se em Comunicação Social, fez de copywriter numa empresa, portanto, participou em diversas campanhas de marketing e de produção de publicidade, portanto, tem uma experiência também como empresária, tem uma marca de roupa própria, chamada Bainha de Copas, e coordenou vários projetos, portanto, tem várias coisas para nos deixar aqui e para nos ensinar. Finalmente, a Mariana Branquinho, que é a Managing Partner da Heidrick & Struggles, em Portugal. Isto é, não fujo à verdade se disser que é uma caçadora de talentos, digamos assim, uma headhunter, né, como se costuma dizer. Portanto, tem um conhecimento muito profundo e uma grande experiência, portanto, na área de captação de recursos humanos com elevada qualificação, elevado potencial, mais para a área das empresas e, portanto, é licenciada em Gestão de Empresas na Universidade Católica Portuguesa. Eu começava com uma pergunta e começava pela Irma e gostava de lhe perguntar, em primeiro lugar, se há uma idade para ser jovem, se há uma idade para se começar a trabalhar, como havia há 20 ou 30 anos atrás, ou é essa barreira em que há um momento de formação e depois há um momento em que se entra no mercado de trabalho, foi completamente demolida pela natureza dos tempos que vivemos? Eu acho que essa concepção de se há uma idade para as coisas, se não há, quando é que nós somos jovens, quando é que deixamos de ser, é muito limitativa. Acima de tudo, somos pessoas, somos seres humanos, nascemos todos neste mundo sem saber muito bem para onde é que vamos e o que é que vamos fazer. E o facto de sermos jovens ou não depende única e exclusivamente de nós, porque é verdade que o corpo vai envelhecendo e as rugas vão aparecendo e as forças vão se esgotando um bocadinho, mas o espírito só depende de nós no sentido de continuar jovem e em continuar empreendedor e em procurar novas coisas para fazer, em ser multifacetado. Portanto, não concordo muito com a perspectiva de que nós de X a X idade temos de fazer determinada coisa e só depois de tirarmos uma licenciatura ou de termos pelo menos o 12º ano é que vamos entrar no mercado de trabalho e depois vamos fazer aquilo durante não sei quantos anos porque é suposto e depois vamos nos reformar e vamos cuidar só dos netos quando eles vêm a casa ao domingo a almoçar. Tudo isto é um conjunto de regras quase que já não se aplica. Eu acho que nunca se aplicou exatamente, mas cada vez menos se aplica, porque cada vez mais as pessoas sabem que têm esta liberdade de serem aquilo que querem e não aquilo que é suposto.
Mas deixando de haver essa segmentação, não há o perigo de se querer fazer tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, na idade da formação, uma ideia que muitas vezes é invocada é que o tempo de estudo exige uma carga de energia e de trabalho suficiente, se for bem feito, evidentemente, que dispensa, portanto, ou não recomenda outro tipo de ocupações de trabalho, portanto, com alguma carga horária. Como é que se compatibiliza isso na maior parte das vezes? Essencialmente com a paixão pelas coisas, porque tirando um curso, obviamente que é preciso ir às aulas, é preciso gastar tempo a estudar e a perceber aquilo que estamos a fazer e ter a dedicação pelo curso que estamos a tirar, porque um dia também, em princípio, trabalharemos dentro daquelas áreas, ou será, pelo menos no presente imediato, serão as nossas áreas de interesse. Agora, isso não implica que não possamos ter outro tipo de atividades e que as consigamos conciliar, quanto mais não seja pelo gosto e pela paixão que se tem pelas coisas. E enquanto que eu, pelo menos, tenho muito essa perspectiva, porque, embora goste bastante do curso que estou a tirar e me esforço para ser a melhor aluna possível, a verdade é que não conseguiria estar simplesmente a fazer isso, porque torna-se um bocadinho limitativo, torna a visão do mundo muito dentro daqueles parâmetros. Enquanto quando nós fazemos parte de grupos académicos, tal como é a Sociedade de Bates da Universidade do Porto, tal como é uma associação de estudantes de uma faculdade, tal como é um grupo como é a ELSA ou a IURIS, tudo isto nos dá mais skills até para aquilo que faremos no futuro, ou de muitas coisas que possamos fazer no futuro, dá-nos a possibilidade de conhecermos mais pessoas e de nós mesmos crescermos mais enquanto pessoas e enquanto profissionais, porque o que nós vamos fazer na linha laboral não vem só do conhecimento teórico ou daquilo que aprendemos no curso que estamos a tirar, mas também muito desta interação com as pessoas e de muitas manhas que vamos aprendendo nestes grupos académicos, porque os cursos dão-nos a base teórica e a base que nós precisamos para entender as coisas, mas a experiência que advém destes grupos, ou até, no meu caso, de também trabalhar ao fim de semana com os meus pais, não é? Ter um bocadinho esta consciência de como é que funciona o mercado laboral, só são experiências que nós vamos acumulando. E isso é fácil? Atualmente, uma estudante, é fácil arranjar um part-time, arranjar um emprego ao fim de semana, nas férias? É mais ou menos, não creio que seja, a facilidade acho que não é bem o ponto por onde podemos ir. Se calhar é exatamente a conciliação, se é conciliável ou não. Porque, lá está, nós também estamos mais ou menos consignados ao mercado de trabalho existente e ao mercado de trabalho que tem sido cada vez mais exigente e no qual é mais difícil entrar. Agora, é conciliável, tanto que muitas vezes tem que ser conciliável porque os estudantes não têm as possibilidades económicas de tirarem um curso, porque não tendo um apoio das bolsas de ação social, muitas vezes têm exatamente de arranjar este emprego para os ajudar nas despesas diárias e semanais e mensais que um curso traz consigo. Doutora, esta questão acha que os empregos com o aumento da idade de trabalho, provocado enfim, pela longevidade, mas também pelas dificuldades que existem nos sistemas de previdência pública que fazem com que a idade da reforma esteja a ser cada vez mais adiada para o futuro, acha que isto coloca um problema aos jovens que estão a chegar ao mercado de trabalho? Ou ainda não se sente muito isso? Eu acho que ainda não se sentiu isso de uma forma muito evidente para podermos estar a tirar aqui grandes conclusões, não é? Eu acho que cada vez mais vai ser mais difícil aos jovens entrarem no mercado de trabalho, as oportunidades são menores, os níveis de exigência são maiores, não é? Porque há menos oportunidades e, portanto, quem contrata também só contrata se realmente a pessoa que vier trouxer algo de novo e algum valor, não é? E o que é isso, algo de novo? O que é que atualmente pode ser concebido como, pode ser identificado como sendo algo de novo? O que é que nós podemos... Acho que é muito importante haver uma visão diferente das coisas, ou seja, e isto cabe a todos e quem vai entrar no mercado de trabalho cada vez mais vai ter que ter essa visão, que é o de acrescentar valor, não é? O que é que eu, enquanto indivíduo, posso trazer para esta empresa? Porque é que hei de ser eu a ter esta oportunidade, eu a ter este trabalho e não o meu amigo ou o meu colega do lado, não é?
E é muito importante que interiorizem isso, não é? Porque cada vez mais vai ser assim. E isso coloca-se aos jovens, porque estão a entrar agora no mercado de trabalho, mas coloca-se de uma forma diferente às pessoas que já estão no mercado de trabalho. E às ditas pessoas que estão mais tempo no mercado de trabalho, não é? Porque cada vez mais as organizações não podem suportar pessoas que estão lá sem fazer nada, não é? E é por isso que nós hoje vemos os níveis de desemprego que temos, não é? Porque as organizações foram forçadas, por as N razões que conhecemos, a, de um momento para o outro, fazer esse ajustamento, não é? E, portanto, essa capacidade de perceber o que é que eu sei fazer, o que é que eu tenho de diferente, em que é que eu contribuo para o sucesso da minha empresa, independentemente da função que eu tenha. Posso ser o presidente, como posso ser o estagiário. Acho que em níveis diferentes e com graus de exigência diferentes, todos temos que fazer essa pergunta e todos temos que ter uma resposta. Portanto, mais do que uma questão de competências, muitas vezes é também uma questão de atitude. Completamente atitude. A competência vem a seguir, na minha opinião. Portanto, é mais importante a atitude do que a competência. Atitude. E como é que definiria essa atitude? Estar constantemente a propor soluções, vestir a camisola? Há N coisas. Primeiro, proatividade, ou seja, espírito crítico. Não aceitar tudo que lhe é dito, mas depois também saber como questionar, que às vezes os jovens não sabem. São tão impetuosos, querem fazer tanta coisa que depois esbarram na forma como, não é? Acho que esta capacidade crítica de trazer uma visão diferente das coisas, porque, repare, eu acho que a mudança é muito boa e muitas vezes as organizações padecem de alguma acomodação de todos, porque o negócio até corre bem, porque as coisas até estão bem e, portanto, mudar para quê? E é preciso vir, às vezes, uma crise, é preciso vir alguém com uma perspectiva diferente, mais novo, para de repente começar a questionar. O que é que acontece? A própria organização e as próprias pessoas que já lá estão têm que ter a capacidade de perceber, espera lá, que se calhar está aqui uma oportunidade, se calhar esta pessoa, aquilo que está a dizer até pode fazer sentido e nós podemos transformar isto numa oportunidade, não é? Portanto, eu acho que passa muito por quem vem ter esta capacidade de entender o que é crítico para a empresa, o que é que pode trazer valor e o que é que pode contribuir para o sucesso, porque o seu sucesso enquanto profissional vai depender dessa capacidade, e depois de ter o bom senso, de saber como levar isso para a frente, não é? Porque muitas vezes as boas ideias barram na implementação. Não é? E há espaço de crítica nas organizações, nas empresas, para que os jovens, ou começando até na raiz, acha que a nossa cultura, o nosso sistema académico desenvolve essas atitudes? As empresas acolhem-nas bem ou há algo que também tem que mudar? Eu diria que há muito espaço de melhoria a todos os níveis para isso, a começar se calhar nas universidades mesmo. E no sistema de ensino até nos níveis mais baixos. Portanto, nas primárias, tudo. Acho que nós não gostamos de ser questionados. Nós temos muita dificuldade, enquanto povo, a aceitar uma crítica construtiva. Não aceitamos. Não há cultura de feedback, há muito pouco, mesmo ao nível das organizações. Quer dizer, em muitas das organizações com quem eu tenho um contacto maior, tem que ser imposto, ou seja, tem que qualquer sistema de avaliação de desempenho no primeiro ano, aquilo é que chatice, lá vai ter que, agora, não é? Tem que ser até ao dia 15 e lá vai tudo a preencher, a correr, quer dizer, não há esta cultura. E portanto, isso mostra uma série de coisas que lá está. Eu não posso dizer à pessoa que está ao meu lado, se calhar não devias ter feito isso assim. Já pensaste, porquê? Porque vai logo achar que eu quero ficar com o lugar dela, não é? E portanto, acho que nisso temos muito que melhorar. Muito. Mas essa necessidade, essa é uma oportunidade para os jovens. Sem e dúvida. É uma desvantagem competitiva, chamemos assim, para as pessoas com mais idade. Ora, exatamente. É uma oportunidade. Eu sou positiva por natureza, portanto, eu acho que nós temos que transformar estes ambientes mais depressivos e mais negativos em oportunidades, porque há sempre oportunidades, não é? E acho que isso é importante, os jovens, acho que é muito importante o espírito crítico que trazem. Acho que têm que aprender na forma como esse espírito crítico depois é trazido para as organizações, para os trabalhos de grupo que fazem, para o seu dia-a-dia. Acho que esta oportunidade dá nos dois sentidos. Muito bem. Graça, uma pergunta que lhe colocava. Que oportunidades vai haver, ou há, para novos negócios, para todo tipo de atividades económicas, num mundo onde
há cada vez mais pessoas idosas e cada vez menos jovens. Isto é um dilema que está a ser sentido na pele atualmente pelo Japão, onde uma franja importantíssima da população são idosos e, portanto, eles têm que ajustar o seu próprio modelo de produção económica à sua sociedade, portanto, que está com este envelhecimento. Como é que vê isto em termos de oportunidades? Está ligado? Não? Aqui assim nisto. Mas acho que dá para ouvir. Quer dizer, eu jogo um bocadinho em casa porque a minha área natural é a criatividade. Portanto, a minha primeira tentação é falar, é utilizar esse meio para... Pronto, já vai receber uma conta. Que é isto? Mas acho que dá mesmo para ouvir, mesmo estando com a voz um bocadinho empenada, mesmo estando com a voz um bocadinho empenada de estar constipada, porque precisamente, e juntando um bocadinho, fazendo uma volta e juntando um bocadinho as duas perguntas que fez à Irma e à Mariana, é engraçado porque eu tenho uma perspectiva completamente diferente em relação à da Irma. A única oportunidade que eu tive de ter uma profissão foi quando estudei. E foi enquanto tirei o curso que tirei de Comunicação Social durante 5 anos, e eu sabia que aquela era a minha oportunidade para fazer uma única coisa. E preocupei-me em tirar dela o máximo partido. Estava a contar há pouco que quando acabei o curso com a média 17.3, disse eu vou fazer melhoria, isto não está bom. E isto permitiu-me, de certa maneira, sempre que fui a alguma entrevista de emprego, nunca apresentei o currículo, ou seja, fui eu ia falar, era a tal minha vantagem competitiva, eu saber que eventualmente estudava aquela organização à qual eu me iria candidatar ou propor, e levava-me a mim orientada para aquela organização. Está-nos a dizer que quando ia a entrevistas de emprego, antes estudava a fundo a empresa? Estudava, e antes de estudar a fundo a empresa, estudei a fundo aquilo que era para eu fazer durante o curso. E isto é um conselho que deixa já aqui aos nossos... Mas completamente. Às vezes diz-se que as cadeiras são muito teóricas, etc. Eu acho que pode ser verdade, elas têm muita teoria, mas ao mesmo tempo essa teoria permite-nos, é a única altura, eu acho que nós temos na vida, de perder tempo ou de gastar tempo em analisar alicerces, em ir a esqueletos, em criar sistemas de pensamento. Não é? Esses sistemas de pensamento vão-nos permitir não só expressar, mas também depois analisar aquilo que nos é dado. E eu acho que essa teoria, às vezes, as pessoas encaram-na como uma que seca, não é? Que grande seca, mas é a única altura na vida em que nós podemos ter a seca da teoria, porque depois é tudo prática. Não é? Eu hoje em dia sinto que qualquer coisa que leio no jornal eu vou ter que aplicar no dia a seguir, porque não tive tempo sequer de conhecer mais, ou seja, a voragem do dia a dia e daquilo que me é exigido implica um conhecimento constante, um metabolismo constante que eu passo pelas estruturas que assentei durante o curso, durante os 5 anos. Portanto, eu acho que esse é um conselho que não é antagónico, eu acho que são visões diferentes. Eu tive a possibilidade de só estudar durante esses 5 anos, mas é uma perspectiva que comigo resultou. E resultou bem. Em relação à pergunta que me fazia, e aquilo que eu comecei a tentar dizer sem microfone, era um bocadinho essa lógica de sermos criativos, ou seja, não olhar para os problemas com as mesmas soluções que se utilizavam no passado. Não é? Se temos uma sociedade envelhecida, se eu tenho uma potencial ideia de negócio, se há uma possibilidade de eu ter alguém com um bocadinho mais de idade a trabalhar comigo, como é que eu posso fazer para que essa pessoa seja uma mais-valia na evolução do meu negócio? E, portanto, vou à procura da pessoa certa, dou àquela pessoa os inputs certos, critico a pessoa critica-me a mim, ela complementa-me com experiência, eu complemento-a com não acredito, mas vai mesmo fazer isso? Tipo, e de repente gera-se uma complementaridade entre idades que é muito, muito interessante. E acho que aí está o segredo, ou está pelo menos o como lá chegar. Mas nessa sua introdução, deixou aqui uma questão
que muitas vezes divide os especialistas, que é de saber, é aquela velha história do pensamento convergente e do pensamento divergente. Naquilo que é absolutamente necessário para nós conseguirmos conceber uma profissão com futuro, é mais importante nós sabermos a fundo um núcleo duro de conhecimento ou de uma determinada atividade, ou pelo contrário, portanto, pegando nas atitudes que são precisas ter atualmente, se calhar é melhor termos um conhecimento, as bases, as tais bases que fala, mais abrangente possível, e somos capazes de dar respostas a problemas completamente diferentes conforme eles nos... ou seja, entre a especialização e a capacidade de ter uma visão transversal dos problemas, qual acha que é, ou que vai ser, portanto, o modelo profissional mais valorizado? E mais uma vez eu acho que estão aqui pessoas que são capazes de dar uma resposta em termos de teoria e de axioma muito melhor do que aquela que eu daria. O que eu digo é que nós precisamos sempre de uma boa gramática, não é? Nós precisamos sempre de dominar o código. Precisamos dominar os vários códigos em que estamos inseridos, seja o código do processo penal ou do direito, ou seja o código de trabalho, seja... Nós precisamos de dominar sistemas e de ter uma boa preparação em alguma coisa. Essa alguma coisa, se a pessoa for suficientemente elástica e se conseguir fazer saltos, não é? Como é que eu aplico este processo, como é que eu aplico ou replico esta forma de estar noutro sistema, noutra área de negócio, noutra empresa. Muitas vezes até está aqui precisamente a magia. A magia acontece às vezes aqui, não é? O que o Henry Ford dizia de se eu tivesse feito aquilo que as pessoas me pediam, eu tinha disponibilizado 4 cavalos mesmo cavalos, de montar, não é? E não tinha criado um carro. Portanto, às vezes aqui é preciso... ter uma boa base, ter uma boa gramática e ser capaz sempre de não ficar agarrado àquele sistema de pensamento, mas sim aplicá-lo noutras áreas. Portanto, essa capacidade de ser transversal, de se ser um bom transversal, porque depois aí é que é, não é? Normalmente a gente diz que um especialista é bom, mas pode haver alguém que é transversal e que seja muito bom também, não é? Irma, esta expressão ser suficientemente elástica é uma questão que... vos preocupa a Irma e às pessoas da vossa geração? Eu acho que cada vez mais nós temos a noção, e muito de encontro àquilo que a Mariana disse há bocadinho, de estar à procura de pessoas com atitude e com uma visão diferente das coisas e que queiram acrescentar um tipo de valor. Acho que cada vez mais percebemos que temos um lado especial em nós que deve ser fomentado e deve ser desenvolvido, e que através da elasticidade e da transversalidade e de fazer várias coisas ao mesmo tempo consegue ser atingido mais facilmente, de maneira mais rápida e talvez de maneira mais eficaz. Portanto, a sua geração tem a noção de que tem mais possibilidade de ter empregos e empregos estimulantes e bem remunerados se tiver essa atitude, essa tal elasticidade. Acho que é preciso, lá está, acho que é preciso muito construir esta atitude de que, sim, nós tiramos uma licenciatura e depois encontramos-nos com o mercado de trabalho, e muitas vezes o mercado de trabalho não tem a resposta para aquilo que nós almejamos, não é? Que normalmente quando acabamos uma licenciatura o que queremos é quase imediatamente trabalhar na nossa área, se gostamos da nossa área. E muitas vezes não há essa resposta do mercado de trabalho. E então nós temos de mais ou menos metamorfosear e perceber que temos de fazer várias coisas, ou que às vezes temos de fazer várias coisas até conseguirmos fazer aquilo que realmente queremos ou que realmente gostamos. E se calhar no caminho até percebemos que gostamos de outra coisa qualquer. E tudo isto vai fazer com que quando encontrarmos, se calhar, aquele trabalho que naquele momento é o nosso dream job, que seremos um bocadinho melhor a fazê-lo, porque temos esta capacidade de elasticidade e de sermos multifacetados. E o que é isso? Como é que se projeta o dream job? Ui. O que é um dream job? O que é o dream job? É uma questão muito interessante, por acaso. Eu acho que cada vez mais, e isto foi uma grande diferença, se calhar, entre a relação entre avós e pais e aquilo que são, e falo da minha geração, claro, e aquilo que agora são pais-filhos. Ou seja, se antes havia um ambiente mais fechado em termos do que aquilo que o filho queria fazer,
ou do que era a paixão, não é? Sei lá, se o meu pai tivesse dito ao meu avô, quando tinha 16 anos, olha, quero ser pintor, ele se calhar dizia só se for pintor de paredes, porque pintor, artista, provavelmente não era uma área que ele considerasse respeitosa, ou considerasse estável, ou que criasse uma boa base para o resto da vida. Enquanto que nós, progressivamente, vamos tendo mais liberdade por parte dos nossos pais de fazermos aquela viagem interior e percebermos, bem, o que é que eu sou enquanto pessoa neste momento e o que é que eu me vejo a fazer daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, em que licenciatura é que me vejo, pelo menos daqui, entre os próximos 5, 10 anos, porque depois nós não podemos ser suficiente, não podemos limitar as pessoas ao ponto de achar que elas vão projetar a sua vida daqui a 20 ou a 30. Isso fazia-se antigamente. Acho que cada vez mais nós vamos projetando a vida aos bocadinhos e vamos vendo que, para já, dentro daquilo que eu sou, dentro da pessoa que sou, dentro dos interesses que tenho e das pessoas por quem me rodeio mais, aquilo será mais a minha paixão e mais a minha inclinação. E vivemos para essa paixão e vivemos para essa inclinação. E quando estamos a viver para essa paixão, para essa inclinação, para esse dream job, então até podemos encontrar outra paixão e outra inclinação depois disso, durante isso, e termos 60 ou 70 anos e estarmos a criar um mundo novo. Sim, mas isso, portanto, é uma leitura muito emocional. Mas vamos tentar racionalizar um bocadinho as coisas. Que é que... Portanto, evidentemente, que não te vou perguntar, porque isto é uma coisa completamente humana, o dream job terá de ser um job bem remunerado. Não é a primeira questão. Mas é uma coisa que se faz full-time, pode-se dividir com outros jobs, se calhar não tão bons, mas ao mesmo tempo que haja complementares. É uma coisa que se entra às 9 e que sai às 5, não é no sentido do cumprimento de horários, mas é uma atividade contínua ou é uma atividade muito fragmentada, onde, ao fim e ao cabo, aquele próprio conceito de profissão se desconstrói e onde há várias subprofissões feitas ao mesmo tempo. Sim, e ainda há pouco estávamos a falar disso, que o conceito de profissão e o conceito de emprego versus trabalho, que há bocadinho estávamos a falar, tudo isto está a ser desconstruído e toda a visão do mercado de trabalho e de como nós estamos no trabalho está a ser desconstruído. Porque se calhar se antes nós vivíamos para o trabalho e vivíamos para a base e nos identificávamos única e exclusivamente com o trabalho e qual é que era a nossa função, hoje em dia se calhar nós queremos nós ser parte do trabalho e deixar o nosso contributo e fazer com que as coisas mudem e com que as coisas às vezes se moldem um bocadinho à nossa própria imagem. Portanto, acho que é perfeitamente possível fazer mais que uma coisa ao mesmo tempo. Aliás, a Graça é exemplo disso. Mesmo que não seja numa base laboral ou uma base remunerada, sei lá, toda a gente às vezes tem uma paixão por fotografia e durante o fim de semana vai fotografar e é muito feliz a fazer isso, apesar de não ser remunerado por isso. Portanto, acho que sim, há esta desconstrução daquilo que são as profissões e aquilo que é o trabalho ou que é o emprego nos próximos anos. Mariana, isto de qualquer forma, isto é uma vida um bocado desassossegada, não é? Este retrato que a irmã aqui nos deixa é bastante... implica, portanto, uma desestabilização consciente e constante, não é? É verdade. E isso eu acho que é uma consequência, uma característica do mundo em que nós vivemos hoje em dia, não é? E que, falando aí na questão do Dream Job, que tem um impacto diretíssimo, não é? Porque se nós aqui há uns anos atrás entrávamos numa empresa e achávamos que íamos fazer, ou que se fazia a carreira dentro dessa empresa, não é? Hoje isso acabou, porque mesmo que eu trabalhe para um banco que há uns anos atrás era visto como uma instituição muito sólida, não é? Hoje nada me impede que no dia a seguir eu não esteja na rua, não é? Portanto, eu acho que há dois conceitos hoje em dia que são muito importantes e que é importante qualquer um de nós ter consciência disso. O primeiro é que a nossa carreira somos nós que a construímos e cabe a cada um de nós lutar por aquilo que se quer.
que é diferente do que havia na geração, por exemplo, dos meus pais, dos meus avós, não é? Carreira, e até mesmo na minha própria geração. Há organizações que são excelentes a fazer isso, que de uma forma muito subreptícia gerem a carreira por nós. Por exemplo, uma Procter & Gamble, uma Unilever, que a pessoa entra e de 2 em 2 anos estão-nos a dar projetos diferentes em que a pessoa, de repente, passaram 15 anos ou 20 anos e só conheceu aquela organização e aquela realidade. Desafios diferentes, e aí, tipicamente, a carreira foi gerida pela organização e não tanto por nós. Hoje, as gerações mais novas veem isto de uma forma completamente diferente, que é por projeto. Ou seja, têm a consciência plena de que não há emprego para a vida e, portanto, vão fazer aquilo que gostam de fazer, aquilo que os motiva, aquilo que os desafia. E, portanto, se durar 1 ano, dura 1 ano, se durar 2, dura 2, se é 3, é 3. Não é? E, portanto, a carreira, se calhar, deixou de ser vista como nós, ou como eu, eventualmente, penso nela, mas por projeto. Isto interessa-me, vou fazer, isto, se calhar, não me interessa, não vou fazer. E há aqui um tema que a Irma falou e que eu acho que é profundamente importante nisto, é que exige uma viagem interior, exige uma reflexão, que é outra coisa que, juntamente com a questão da avaliação e da crítica construtiva, muitos de nós não estão habituados a fazer. E, portanto, acontecem situações destas, que é 20 anos numa mesma empresa e, de repente, chegam a um ponto em que, espera lá, eu tenho 40 anos e estou aqui, mas é aqui que eu quero estar. E este é um exercício que é fundamental de ser feito e sermos ensinados a fazer desde pequenininhos. É o que é que eu quero. E fazer isso de uma forma consistente e frequente. Não diga anualmente, enfim, depois cada um saberá o que é que, quando é que tem que fazer, não é? Mas ter consciência de que eu é que sou o motor, eu é que estou no volante, não é? Portanto, se eu quero ir para a direita, está bem, então eu vou para a direita. Mas sou eu que mando, não sou mandado. Mas isso exige, por exemplo, um grau de autoconfiança e de determinação que muitas pessoas, por natureza, não têm. Isso treina-se, isso educa-se, isso melhora-se? Trabalha-se. Lá está, mas tem a ver com aquilo que falávamos há bocado, com a questão de a pessoa ter consciência de que precisa de ajuda, que não é bom a tudo e que se calhar tem que recorrer a algum mentor, a alguma pessoa que a marcou, um professor, etc., para fazer essa disputa. Não é? E para ser disputado. Mas para isso tem que aceitar que precisa disso, não é? Que é logo o primeiro passo. Portanto, reconhecer, portanto, a existência de um problema para o poder enfrentar, ao fim e ao cabo. Exatamente. Graça, onde é que se deve investir para ter sucesso ao longo da vida? Na educação, na informática, nas redes sociais, no Excel? O que é que se deve fazer? Se tiver que ser no Excel, vou demorar algum tempo a dominar. Acho que não se pode investir numa e desinvestir em todas as outras. É um bocadinho um jogo. Há pouco falávamos com a doutora Maria João e atirava mais uma vez o tal esqueleto aprendido. Que existem 4 tipos de capitais com os quais nós podemos jogar e com os quais nós podemos ativar o nosso valor no mercado. O capital cultural, não é? O capital social, o económico e o simbólico, sendo o simbólico o mais difícil de definir. O capital cultural, a questão da educação, é uma questão que nunca pode deixar de ser perspectivada, nunca se pode descurar. Eu nunca posso deixar de ler, eu nunca posso deixar de conhecer, eu nunca posso deixar de questionar, porque a partir desse momento assinei a minha sentença de estagnação, se não de morte, não é? Portanto, essa parte eu acho que é tão... para mim, quase que é uma questão quase ultrajante, não é? Investir, claro, não é? Claro, não sei se a educação constante dentro dos moldes de mestrado, doutoramento, pós-doutoramento, ou seja, se é uma educação dentro do mesmo sistema ou se é uma combinação de diferentes tipos de educação. Depois do curso de Comunicação Social fui fazer História da Arte, porque sentia que precisava daquela base. Se calhar para o ano vou estar a fazer outra coisa, alguma coisa de guionismo. Isto é aquilo que eu posso ativar no currículo, mas diariamente a ferramenta educação, a ferramenta conhecimento, atenção, para ter a tal opinião e até para poder ter essa tal crítica e autocrítica consciente tem que ser muito valorizada.
Mas nesse seu caso, portanto, também continua a ser necessário alguma teoria. Pegando naquilo que disse há pouco, portanto, que há uma altura da teoria, uma altura da prática, é evidente. Quando nós começamos a trabalhar, está na altura de praticarmos. Claro. Mas, portanto, há sempre também alguma necessidade de irmos enriquecendo as nossas bases teóricas. Sempre, porque como nós precisamos de soluções novas, nós só conseguimos ir inventar ou magicar, não é, soluções novas se tivermos novos inputs. Não é? Esses novos inputs, eu posso conseguir fazer sinapses diferentes a partir do mesmo material que já tenho cá dentro, sem dúvida, mas vou potenciar ou exponenciar essa capacidade de evoluir ou de inovar se puser cá dentro mais ingredientes. Não é? Vai ser, o resultado da Bimbi vai ser completamente diferente. Não é? Ser não tem nada a ver. Sim, mas de qualquer forma, tu reconheces que boa parte da aprendizagem essencial é aquela que decorre no dia-a-dia, no nosso próprio espaço de trabalho. Mas isso também implica uma atitude, ou não? É completamente. Às vezes é a atitude do aprender no sentido de eu tenho 5 minutos de disponibilidade no meu corredor do caminho da minha sala para o café. E alguém está a discutir um problema ou um assunto e eu sinto que A, ou pode ser interessante para mim, ou B, eu já passei por aquela questão, ou C, até sei onde é que está uma fonte de informação. E, em vez de continuar para o café, vou adiá-lo e vou falar com aquele grupo de pessoas e vou, não é, informalmente, estou a contribuir para esse tal conhecimento que depois não é ativado no currículo, depois não vou mencionar, mas que contribui para a construção da tal atitude, que de facto faz todo sentido. E é um parênteses engraçado que comentávamos no almoço. Nós recebemos muitas candidaturas para estágio que começam com, portanto, vodka chita ou chita do Tarzan, @gmail.com e depois FW candidatura a estágio. Quando nós vemos isto em termos de saída do mercado, portanto, da universidade e entrada no mercado de trabalho, a gente diz assim, onde é que qual é que foi a parte em que tu não paraste para pensar? Não é? E em que me mandas um e-mail que diz FW, forward, não é? Portanto, já mandei igual para onde pude, e o meu nome é aquilo. Portanto, é exatamente o contrário do que aquilo que a Graça fazia, de que antes de mandar os seus currículos estudava a fundo a empresa e procurava... É a única forma. Primeiro porque nós temos que valorizar o tempo que a pessoa vai perder connosco. Não é? Um bocadinho o respeito pelo tempo. E eu sei que aquela pessoa, se perder 10 minutos comigo, eu tenho que lhe dar qualquer coisa. Nem que seja uma resposta. Nem que seja qualquer coisa não. que ela... Nem que seja qualquer coisa que ela não... Se calhar nunca tinha pensado, se calhar nunca tinha perspectivado daquela forma. Por isso é que eu digo que raramente apresento o meu currículo, porque a circunstância vai moldar a forma como aquele currículo, como eu, que sou, não é, que sou mais do que um CV, me vou pôr perante uma situação de potencial emprego. Muito bem. Irma, falando um pouco de choque de gerações, o que é que a Irma, ou a sua geração, se é que neste caso em concreto pode falar por ela, o que é que pensa, o que é que lhe passa pela cabeça quando ouve dizer que a geração dos mais velhos destruiu tudo? Destruiu os empregos, destruiu a economia, destruiu a natureza, destruiu... Acho que é uma visão demasiado fatalista e é o círculo de culpas que nós tentamos sempre fazer. Porque... Sejamos francos e sejamos racionais. Problemas sempre houve. Crises sempre houve. Condicionantes de vida sempre houve. Más decisões sempre houve. E nós simplesmente estamos neste momento a reagir, sim, a más decisões, a erros, mas tal como reagiram muitas outras pessoas noutros contextos históricos. Sei lá, somos um mundo que já viveu 2 guerras mundiais, que já viveu uma grande depressão. Sim, estamos agora a passar por uma fase mais complicada, numa fase de quase reestruturação daquilo que entendemos de nós mesmos e qual é que é exatamente o nosso papel no mundo e, neste caso específico, no mundo do trabalho. Agora, isto não significa que as gerações anteriores às nossas sejam um anticristo e que nos tenham levado para um beco sem saída. Simplesmente significa que nós, enquanto pessoas, temos de arranjar mecanismos para suplantar esses erros e para conseguirmos passar à fase seguinte.
Eu acho que a única coisa que mais me preocupa no meio disto tudo e de como as coisas foram geridas nos últimos anos foi talvez uma despreocupação desmesurada em relação à sustentabilidade ambiental e à maneira como vemos o nosso planeta e como ele nos influencia mais do que às vezes perspectivamos. Agora, estamos num século de total de abertura de mentalidades, de questionação, ou de questionamento, de abertura de portas, de novas maneiras de encarar as coisas. Portanto, mais do que este processo em que nós estamos a apontar, mas foram vocês que fizeram isto e nós estamos neste ponto porque vocês fizeram aquilo, vamos então, se calhar, sentarmos um bocadinho, acalmarmos e dizermos, ok, isto está assim, o que é que nós podemos fazer para mudar isto? Em termos gerais, como é que definiria tanto a atitude geral das pessoas da sua geração? Conformistas ou inconformistas? Eu acho que somos inconformistas natos. Não, temos uma dose de conformismo, acho que todas as pessoas têm uma dose de inconformismo, não há nenhum radicalista puro. Acho que é necessário haver um inconformismo e às vezes um pequeno corte com a geração anterior, mas nunca partindo com aquela atitude de que nós é que faríamos melhor ou teríamos feito melhor se estivéssemos no lugar dele. No lugar deles é sempre com aquela posição humilde de que nós também vamos cometer erros e também vamos influenciar as gerações que ainda virão a seguir às nossas e que uma dose de inconformismo é boa e uma dose de clash em relação às gerações anteriores é boa, mas não levada ao extremo do radicalismo. Muito bem, vamos já estamos na última ronda, estamos quase a chegar, portanto, ao período de devolver a palavra à plateia. Eu perguntava, Mariana, que capacidades devem ser exercitadas para termos sucesso? Já estamos aqui quase, portanto, em termos de um exercício quase físico. É a memória que é fundamental, é a criatividade, é a destreza tecnológica. O que é que acha que é absolutamente crucial para ser um bom profissional e para se ambicionar a ter uma boa evolução profissional? Olha, eu acho que, acima de tudo, capacidade de trabalho e capacidade de concretizar. Eu concordo inteiramente aqui com o que a Graça estava a dizer, quando se falou aqui nas licenciaturas e na preparação, ou seja, eu acho que temos que ter uma boa base que nos dê ferramentas, que nos dê capacidade para saber como, mediante uma determinada situação, mediante um determinado problema, saber como endereçar, saber o que fazer e saber como concretizar. E depois o resto vem por acréscimo, ou seja, eu acho que se soubermos pegar numa coisa, parti-la aos bocados, conseguir concretizar, eu acho que é o mais importante. Depois, obviamente, quando eu digo a capacidade de trabalho é isso, ou seja, é conseguir levar as coisas a bom porto, percebe? Porque para pensar temos sempre muitas pessoas, pode sempre fazer em grupo, pode-se debater ideias, a visão mais estratégica, assim, nem todos têm visão estratégica, eu acho que isso também é um bocadinho ilusório. Claro que nós, quando contratamos, queremos sempre ter o príncipe perfeito, não é? Que tem tudo e mais alguma coisa. É impossível, não é? Portanto, eu acho que temos que ter pessoas que tenham essa visão, que se consigam depois reunir com pessoas que tenham a capacidade de levar as coisas para a frente e de as implementar. E, portanto, esta capacidade de trabalho, de fazer as coisas acontecer, eu acho que é determinante. E de saber arregaçar as mangas e reunir os recursos financeiros, humanos, etc., que vão permitir levar as coisas a bom porto. Sabê-los identificar também é saber muito identificar, importante. Exatamente. É muito importante. Muito bem. Graça, uma última questão. Pegando um pouco daquela sua reflexão, naquele conselho que nos deixou aqui, que eu acho que é muito importante, sobre o envio dos CVs, de qualquer forma, dá trabalho, arranjar trabalho, não dá? Dá bastante trabalho, mas também se não for assim, se não der trabalho, vai ser rapidamente, a gente vai ficar sem aquele trabalho.
Se for uma coisa, acho eu, quer dizer, lá está, mais uma vez, eu gosto pouco de falar em teorias porque ainda não tenho experiência suficiente para teorizar. Agora, que dá muito trabalho a encontrar um emprego, dá muito mais trabalho a encontrar aquele emprego que eu gostaria de ter, com o qual sempre sonhei desde os 11 anos, dá mesmo muito trabalho. Quando eu estou nesse trabalho, quando me perguntava da profissão de sonho, para mim eu tenho uma profissão de sonho, faço o que gosto, tenho liberdade para fazer mais coisas do que gosto, consigo evoluir dentro daquilo que faço e de certa forma, o que é que eu, quando estou já estou neste ecossistema de certa forma confortável, não é? Gosto mesmo do que faço, mas mesmo assim era o que eu dizia, o ano passado eu achava que já não conseguia trabalhar mais, que já me foi exigido, já me tinha sido exigido tudo o que eu tinha para dar. Este ano, fisicamente, eu tenho 2 postos de trabalho, 2 cartões de entrada, 2 secretárias e 2 computadores. Portanto, dá muito trabalho manter até o próprio trabalho. E não vale a pena, aquele vídeo, aquela brincadeira do trabalho, é mesmo isso. Já não sei quem é que era que imitava quem, mas de facto não vale a pena, acho eu, quanto a mim, ir com ilusões, até porque essa pessoa depois vai ser facilmente detectada e vai estar atrás um tipo que vai ter vontade de trabalhar e rapidamente vai assim tomar a dianteira por mérito e por mangas arregaçadas, não é? Por não me cai a toalha ao chão porque fiquei aqui a dobrar horas. Eu normalmente quando dobro horas nem quero que saibam. Muito bem. Não é? É um bocadinho... Ok, muito obrigado. Vamos então passar à nossa segunda fase. Portanto, eu acho que aqui muito mais importante que receitas prontas, receitas acabadas, que é só chegar ao micro-ondas e aquecer, ficaram aqui pistas para a reflexão. Acho que deixaram-se aqui no ar ideias muito, muito importantes. Esta questão de haver, ser extremamente importante, nós temos bases teóricas sólidas sobre as quais possamos construir outro tipo de conhecimentos e desenvolver outro tipo de atitudes profissionais. Houve aqui uma coisa que me disse que eu sinto isso muita falta, é de facto a inexistência de espírito crítico, dos portugueses serem muito fechados às críticas das outras pessoas, e mesmo numa profissão como a minha, onde passamos a vida a criticar, sermos criticados é uma atitude, implica uma atitude que não está suficientemente desenvolvida, e por aquilo que eu conheço é transversal em todas as organizações da sociedade portuguesa. É importante cada um de nós procurar as suas próprias respostas. É importante que sejamos inconformistas e que não caiamos naquele discurso derrotista de que a culpa é de alguém, é dos outros, e sobre o qual, portanto, e esses outros deixar-nos uma teia, uma rede da qual é praticamente impossível sobreviver. Isso não existe. E depois uma outra questão. Estas questões ao longo da vida não se fazem apenas de inspiração e de conhecimento, fazem-se também de muita transpiração. Portanto, capacidade de trabalhar e de trabalhar muito também é uma questão absolutamente crucial para o sucesso das nossas profissões atualmente e também, e sem dúvida ainda mais, no futuro. Portanto, eu, a partir de agora, aceitava 3 inscrições e pedia desde já que se identificassem, que fossem muito breves nos considerandos e que fizessem perguntas e que dirigissem, na medida do possível, as perguntas a cada uma das pessoas que estão aqui neste painel. Vamos lá ver quem é o primeiro corajoso ou corajosa? Muito bem. 1, 2... Estão treinados? 3. Estão treinados para discutir na barra do tribunal. Isso é uma grande vantagem. Por favor, aqui. Boa tarde, Sofia Diogo Mateus. Eu tinha 3 perguntas, são todas breves. Uma para a doutora Mariana Branquinho, e vou ser aqui um bocadinho irreverente, espero que não me leve a mal, depois daquilo que estava a dizer até agora. Eu gostava de um exemplo de acrescentar valor, porque eu estou sempre a ouvir falar de acrescentar valor e eu não tenho um exemplo prático de alguém que acrescenta valor, e portanto vou virar a pergunta e vou perguntar à doutora o que é que a doutora acrescenta valor na sua empresa e como, para nós termos noção de como é que isso acontece. Depois eu ia perguntar à Irma, só por uma questão de curiosidade, se não há aqui alguma confusão, e nós caímos muito nesse erro, de não existir um trabalho para a vida, mas existirem muitos empregos que não nos dão valor, nem nos valorizam de maneira nenhuma, nem são para a vida.
A minha outra questão tem muito a ver com aquilo que eu gosto de chamar a Igreja Universal do Empreendedorismo. O que é o empreendedorismo para vocês? Ou seja, um bocadinho mais de especificidade. Ou seja, todos podemos ter uma atitude empreendedora, mas será que valorizamos mesmo alguém que tem uma atitude empreendedora no dia-a-dia, a trabalhar proativamente, ou se achamos que só alguém que quer fazer camisolas giras e vendê-las na internet é que é um empreendedor? Muito obrigado. Quem era o segundo era ali, exatamente, e depois era aqui exatamente, o era ali na segunda fila. Muito boa tarde, Joana Carrilho, faço parte da Sociedade de Debates também. Dirigi-me especificamente à doutora Mariana, uma vez que nos referiu há pouco que era preciso uma certa renovação a nível do ensino, quer universitário, quer das bases, e em que medida é que acha que isso é possível fazer, tendo em conta, e também naquilo que tem vindo a ser falado até aqui, o facto de, neste momento, o corpo docente universitário estar mais ou menos estanque e estável, porque as pessoas não se reformam, e, portanto, não há esta injeção de novas ideias e de, passa a expressão, sangue fresco naquela que é a massa crítica que vai ensinar os nossos jovens. Portanto, como é que podemos fazer esta renovação e esta inovação no sistema de ensino? Segunda fila aqui. Muito boa tarde, eu sou a Sara Moreira, sou do curso de Nutrição e eu queria fazer uma pergunta à Irma especificamente. Falaste do sonho, nosso trabalho de sonho, basicamente. Acha mesmo que hoje em dia os jovens escolhem o curso por aquilo que querem? É que eu tenho amigos meus que não vão para o curso que querem, porque muitos deles até gostam de História, mas sabem que História nunca vão ser nada na vida. Tenho pessoas que, da minha própria família, que têm à volta de 12, 13 anos e que perguntam frequentemente aos pais qual é a profissão que, se escolherem, vão ter emprego. E eles não estão preocupados, é essa a percepção que eu tenho, em saber o que é que eles querem. Eles estão preocupados em saber o que é que lhes vai dar estabilidade na vida face às situações que têm. Tenho outra pergunta para a doutora Graça. Ela disse que, na altura dela, que ia ter com as empresas, estudava as empresas e apresentava a perspectiva dela a essa empresa. Acha mesmo que as empresas, hoje em dia, têm tempo para estar a perder com pessoas que estão lá, que querem falar com elas, querem expor as suas opiniões e querem dizer, eu quero trabalhar aqui, eu acho que vou ser uma boa valia? Muito bem, muito obrigado. Excelentes perguntas. Damos uma ronda, talvez, não é? Claro. Pode começar, Mariana. Em relação à questão de acrescentar valor, eu se calhar sou um mau exemplo, não é? Porque como eu sou responsável pela empresa, se eu não fizer isso, a gente fecha as portas, não é? Portanto, mas passa muito porque, repare, eu sou confrontada com isso todos os dias, não é? Porque a minha empresa, ao final do dia, faz a consultoria, não é? E, portanto, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que garantir que eu ouço os meus clientes e que tenho a capacidade de entregar aquilo que eles estão a pedir, não é? Portanto, quando eu digo acrescentar valor e quando eu falo nisso em qualquer função, é nós termos consciência de que todos podemos contribuir para fazermos a diferença na nossa empresa. Eu digo isso aos consultores que trabalham connosco, que todos eles, até desde a pessoa que atende o telefone, até à pessoa que está ali a falar com potenciais candidatos, até à pessoa que está a escrever um relatório, por exemplo, tem impacto ou seja, o que é que eu espero de quem escreve o relatório? Se acha que aquele relatório é um horror, que me venha dizer, Mariana, olha, eu estive a ver e porquê é que a gente não introduz aqui uma página que fale sobre isto ou que fale sobre aquilo? Eu, se fosse o cliente, gostava de ver isso. E eu, sim senhora, então vamos testar. É neste tipo de coisas que eu falo, que é importante as pessoas terem consciência de que todos têm um contributo a dar. Você tem isso, por exemplo, em muitas empresas já com alguma dimensão, que têm mecanismos mais estruturados para fomentar a inovação e que têm as caixas de sugestões e nem imagina a quantidade de sugestões que recebem e a quantidade delas que às vezes são tão simples de implementar e que não só podem se traduzir por redução de custos, como mais receitas para a empresa e o impacto na motivação que isso tem para a própria pessoa que viu que a sua sugestão foi levada até o mais alto nível, no fundo, não é? Portanto, quando eu falo em acrescentar valor, tem a ver com isso, tem a ver com nós termos consciência de que
nós temos que pagar o nosso custo para a empresa e temos que gerar ainda mais, não é? Portanto, cabe a cada um de nós ter esse impacto e ter essa preocupação, porque se a empresa falir, o problema também é meu, não é? Porque eu também fico sem emprego, não é? Pronto. Portanto, não sei se respondi isso, estava à espera aqui de outra resposta. A questão do empreendedorismo, repare, eu sou completamente aversa e para vocês perceberem, eu todos os dias falo com N pessoas que estão à procura de trabalho. E, portanto, invariavelmente vem-me com a história de porque eu pensei em abrir o meu próprio negócio. Eu sou completamente contra isso, quer dizer, eu acho que o próprio negócio vem naturalmente, como no caso da Graça. Ou seja, não é e nem pode ser uma solução de recurso, porque tem que ser uma coisa pensada, faz sentido, é uma oportunidade de negócio, eu sou bom a fazer isto, profissões de futuro, quer dizer, acima de tudo, nós temos que ser muito bons naquilo que fizermos, independentemente do que for. Se eu for advogado, eu tenho que ser o melhor advogado. Se eu for médico, tenho que ser o melhor médico. Se eu tiver o meu negócio, eu tenho que ter a certeza que as roupas que desenho são espetaculares e que tenho ali um mercado à minha procura, porque senão... Portanto, quando o empreendedorismo, para mim, é o nós lutarmos e irmos à procura daquilo em que nós somos muito bons a fazer. Se é por conta de outrem, se é por minha conta, isso é indiferente. O que eu acho que é muito perigoso é nós acharmos que o empreendedorismo, enquanto opção, é a chave do sucesso. É mentira. O ser dono do seu próprio negócio é uma dor de cabeça. Se calhar a Graça pode dizer isso até melhor do que eu, não é? Quer dizer, trabalha-se sozinho, não se tem recursos, não se tem apoios nenhuns, tem que se ir à procura de tudo e mais alguma coisa. E muitas pessoas não estão preparadas para isso. E, portanto, vão-se pôr num problema ainda maior do que estar desempregado. Às vezes é isso, não é? A renovação do ensino, eu estou a responder a todas as que me fizeram, mas dar uma volta se calhar... por todos. Eu na renovação do ensino, repare, quem sou eu para estar aqui a dizer como é que vamos tirar ou abrir a vaga para professores mais novos e, enfim, não é... O que eu vejo, e repare, eu tenho filhos e tenho filhos que estão desde a primária até ao segundo e terceiro ciclo, e o que eu vejo é que o modelo de ensinar hoje já era. Eu tenho filhos que vão desde os 6 aos 15, não é? E que apanharam as infantis e as pré-primárias em modelos diferentes. E eu vejo a diferença que isso foi. Os mais velhos apanharam aquele esquema antigo, vá lá, da creche, do jardim de infância, que estavam ali com uma educadora que lhes punha a fazer uns desenhos e tal, e acabou. Os mais novos apanharam já um sistema completamente diferente, em que os miúdos todos os trimestres têm um projeto, têm um tema. Miúdos com 4, 5 anos, não estou a falar mais velhos, em que aprendem a investigar, que vão para casa com perguntas. Pai, qual é que foi o primeiro instrumento que o Mozart tocou? E que tem uma capacidade de absorção de conhecimento espetacular. Miúdos que com 4 anos faziam apresentações em público aos pais todos e que no fim eram criticados pelos colegas. E eu acho que isso é o futuro. E você olha para os nossos 8º anos, 9º anos, isso não existe. Na maior parte das escolas não existe. E vai para as faculdades igual. Repare, eu tive contacto com a realidade americana. E enfim, a gente se calhar tem que ter cuidado aqui com o que diz nestas coisas, não é? Mas nas escolas de gestão, vou fazer aqui um à parte, nas escolas de gestão, os professores tinham que justificar o seu lugar. Todos os anos o seu lugar era posto em causa. E tinham que apresentar, e como era dado feedback dos alunos, era feito o que fosse, está a ver? Tinham que apresentar papers, no fundo, para mostrar esta dita evolução constante, não é? Portanto, o que eu acho é que nós não temos que inventar a roda, nós temos é que olhar para outros sistemas, se calhar mais evoluídos, que incentivem os alunos àquilo que vai ser importante quando eles entrarem no mercado de trabalho, não é? E que os preparem para isso. A questão, por exemplo, dos trabalhos de grupo. Vocês com certeza que fazem montes de trabalhos de grupo. Eu fiz o meu curso de 5 anos sempre com o mesmo grupo. Completamente errado. Porquê? Porque eu, quando entrei para o mundo profissional, eu não fui escolher as pessoas com quem fui trabalhar. Eu tive que trabalhar com quem quer que estava à minha volta, não é? Portanto, coisas simples, às vezes, como as formas como as disciplinas são avaliadas, podem fazer toda a diferença no sentido de ajudar os alunos a irem mais bem preparados
para quando vão enfrentar o mundo do trabalho. Portanto, quando eu digo a renovação do ensino, eu não quero estar aqui a tirar lugar a professores, não. Eu acho que é importante, se calhar, mesmo esses professores, pensarem um bocadinho de será que estamos a avaliar os nossos alunos da melhor forma? Será que não podemos ir fazendo aqui pequenas mudanças, como estas da infantil, repare, que não é nada, não é? E que, no fundo, os miúdos têm uma curiosidade e acabam por ter uma preparação que, se calhar, os meus filhos mais velhos não tiveram. Está a ver? Portanto, era um pouco isto que eu me referia. Bem. Em relação à pergunta sobre se as empresas têm tempo, as empresas precisam de recursos. Isso não é uma... Ou seja, as empresas são pessoas, isso é um facto. E, portanto, vão ter sempre que ouvir pessoas. A questão aqui não é se tem tempo ou não, é quando eu vou falar com uma empresa, tenho que ser eu no meu melhor. Sou eu no meu melhor. Sou eu com a certeza de que sou capaz de ser interessante para aquela pessoa, era aquilo que há bocadinho dizia, eu sei que estou a ocupar um tempo àquela pessoa e tenho que sentir que dei alguma coisa. Eu sempre encarei as minhas trocas negociais em trabalho assim. Um exemplo engraçado e que tem a ver com a forma como se ganha tempo em estruturas ou em empresas que se calhar naquela altura não têm tempo para te ouvir. Há uma semana telefonou-me da recepção uma recepcionista a dizer: tens aqui uma Mariana que quer falar contigo e vem da parte de uma pessoa. Não conheço ninguém, bom, mas fui lá. Era uma miúda que se queria candidatar a um estágio. Eu vim, trouxe o meu portfólio, eu fiquei a olhar para ela num misto de esta miúda não tem noção nenhuma, eu estou a trabalhar e ela está-me aqui a tirar o tempo, mas ao mesmo tempo um misto de respeito de esta miúda desse ao trabalho de vir aqui e de pedir para falar com alguém, levando o não está sempre garantido. E eu olhei para ela e disse: olha, então vamos valorizar o teu tempo e o nosso, e se calhar eu peço ao meu diretor-geral da unidade, da parte de design, para estar também contigo nessa reunião, se tu não te importares. Nós telefonamos-te e marcámos uma data. Liga-me porque eu vou-me esquecer disto. E assim foi. Portanto, eu esqueci-me, não é? Porque tinha mais coisas para fazer. Esqueci-me, no dia a seguir ela ligou-me, eu não pude atender. No outro dia a seguir ela ligou-me, eu não pude atender. Do terceiro dia ela disse: olha, sou a Mariana, lembras-te de mim? Eu assim: claro, Mariana, desculpa, olha, já falei com o Pedro, vamos marcar a data, mas inconclusivo. Nessa mesma tarde, estávamos a fazer um projeto e precisávamos de um designer estagiário para um projeto de 9 meses. Quem é que estava em cima da mesa em termos de memória, da nossa memória? A Mariana, não é? Olha, Mariana, podes vir cá à tarde a uma entrevista? Pronto. E, portanto, não há receitas, não é? Eu tenho que valer a pena. Portanto, eu tenho que ir com a tal confiança, não é? Com a tal... E ser um bocadinho esta coisa que a Irma dizia, de apanhar as manhas. Isto foi um bocadinho ardiloso da parte dela, não é? Parecer assim à queima-roupa. O que é certo é que ficou na nossa memória e o que é certo é que é ela que está a ser entrevistada hoje. Portanto, eu dou sempre um bocadinho esta visão esperançada e esperançosa das coisas, porque também trabalhei sempre muito nesse sentido, não é? De valer a pena uma conversa comigo. Que era hoje que eu dizia quando vinha para aqui, é hoje que eu sou descoberta que sou uma fraude. E portanto acho que para responder um bocadinho à tua pergunta, não sei se respondi, mas... Portanto, primeiramente, em relação à tua pergunta, o que acho que eu queria dizer, e que é um bocadinho uma perspectiva pessoal, é que muitas vezes, saídos de um curso, o primeiro emprego que nós vamos ter não é necessariamente na nossa área. E isso é uma coisa que nós temos de ter vincado na nossa cabeça. Não quer dizer que isto não aconteça, porque assim, se repararmos em direito, há muitas pessoas que saem e que, à partida, terão estágios e remunerados, em alguns casos, são efetivamente bons e que poderão fazer e que poderão trabalhar logo nessa área. Mas também há outro lado da questão em que nós não conseguimos, à partida, encontrar logo, primeiramente, aquele emprego que nós queríamos ou aquilo por que nos andamos a esforçar, etc, etc, etc. E daí é que vem o saltitar, às vezes, de emprego em emprego. Mas não é necessariamente num emprego que ou não nos valoriza ou que nós não valorizamos. Pode acontecer isso numa primeira instância ou até numa segunda instância, mas não quer dizer que seja isso efetivamente que aconteça. Quer dizer que, se calhar, o primeiro passo é esse, mas que depois o saltitar de emprego até tem de ser visto
como a coisa boa, a coisa que acontece, porque nós vamos estar melhor no próximo, mesmo que estejamos bem neste, mas num momento qualquer da nossa vida vamos nos identificar mais com outro emprego. E é exatamente na versão oposta, de nos valorizarmos e valorizarmos mais aquilo que vamos fazer. Espero ter sido um bocadinho mais clara nesta minha perspectiva. Lá está, é mesmo isso, é a minha perspectiva. É a minha perspectiva das coisas. É que conta neste momento. Em relação à tua pergunta, Sara, do dream job, e será que efetivamente nós temos essa liberdade ou não, se os pais nos dão ou não essa liberdade de escolha e etc, etc. Acho que isso tem sido um esforço progressivo. E acho que isso tem mudado de geração para geração. Acho que há uma diferença brutal de tu poderes chegar a casa e dizeres eu quero fazer isto e é isto a minha paixão, e essa abertura é significativamente maior do que aquela que existia, se calhar, entre a geração dos nossos pais e dos nossos avós, e dos nossos avós, então, em relação aos nossos bisavós, nota-se ainda mais. Primeiro, há que fazer mesmo essa reflexão pessoal e essa viagem interior que eu tinha falado há bocado. E muitas vezes essa viagem interior muda de acordo com a vida, porque, sei lá, vivemos tanta coisa e somos sujeitos a tantas experiências e a tantas mudanças repentinas nas coisas, que às vezes a viagem interior que nós fizemos aos 20 anos não é mesmo que aos 30. E aquilo que seria o nosso dream job aos 20 não é mesmo que aos 30. E esta liberdade em termos de pais e como lidar com os pais, porque sim, o que eles mais nos querem incutir, e provavelmente nós um dia quando formos pais também vamos querer incutir, é de que o que é preciso é arranjar estabilidade. O que é preciso é tu criares as bases para conseguires viver e para conseguires fazer depois, então, algures aquilo que gostas. Mas primeiro tens de arranjar uma boa base de trabalho e seres bem remunerada e tudo mais. Mas acho que muitas mais vezes os pais fazem isso por preocupação do que propriamente por imposição. E ao mesmo tempo é uma coisa que vai mudando ao longo dos anos, vai mudando ao longo das décadas, vai mudando ao longo das mentalidades, das gerações, e há uma abertura cada vez maior em relação a este assunto, pelo menos é esta a minha perspectiva, e que é progressivamente mais fácil, e será progressivamente mais fácil encontrarmos o nosso dream job e fazermos aquilo que efetivamente queremos e seguirmos a nossa paixão, ou as nossas paixões. Muito obrigado. Mais 3 perguntas, por favor. 1, 2 e 3. Muito bem, aqui na terceira fila. Boa tarde, Luísa Neto, sou professora aqui na faculdade e gostava de fazer um comentário breve por um lado e depois uma pergunta. E o comentário é este: eu sou professora há 21 anos, portanto já sou daquelas que provavelmente já devia ser substituída por gente mais nova. E queria dizer que uma das grandes forças de vitalidade para aquilo que faço de facto na faculdade é esse contacto permanente com pessoas que são mais novas do que eu, que são cada vez mais novas do que eu, e que isso é de facto importante também para aquilo que eu gosto de fazer. Dito isto, queria dizer que não acho que hoje em dia os jovens tenham pensamento crítico, e queria dizer que hoje em dia não acho que os jovens tenham capacidade de trabalho. E isso é uma coisa que eu digo sempre, repetidas vezes. E isso manifesta-se nas coisas mais pequenas. Os jovens são irreverentes, mas isso é diferente de ter um pensamento crítico sustentado. Isso manifesta-se nas coisas mais pequenas, e eu não quero alongar muito, mas manifesta-se em nós dizermos aos estudantes que a bibliografia pode ser este livro, ou aquele, ou aquele, ou aquele, e eles perguntam-nos, não, mas então qual é o livro da cadeira? E eu digo, podem ler o que quiserem, porque não vão encontrar em nenhum fio condutor exato daquilo que aqui está a ser dito. Eles não têm essa capacidade, não têm essa curiosidade intelectual, porque estão habituados a ter um texto mastigado. Estão habituados a ter... Nós voltamos outra vez à questão da história das sementas. Os alunos estão habituados a ter a Wikipédia. E, portanto, essa ideia que eu acho ótima de pôr as crianças, e sei que de facto há uma diferença hoje em dia do ponto de vista de pôr as crianças a perceber as coisas de uma forma diferente, também só funciona se essa pesquisa for de alguma forma orientada. Claro. Porque senão nós depois chegamos à faculdade e temos que lidar com muitos erros que nos últimos anos têm vindo a ser encontrados no ensino secundário. Portanto, julgo que não tem capacidade de trabalho e não tem, de facto, pensamento crítico. Eu digo muitas vezes, quem foi meu aluno nesta casa ouviu-me dizer já muitas vezes isto, aquilo que me custa mais é que os alunos sejam amorfos. Porque para ensinar direito eu estou cá.
e eles eventualmente para aprenderem se quiser. Mas que sejam amorfos, que sejam absolutamente indiferentes ao que se passa, ao que não se passa, ou que ouviram, ou que de certeza que ouviram na televisão no dia anterior. Que sejam amorfos, isso é uma coisa que me angustia imensamente. Pronto, este era o comentário. E já agora, um modo de esperança. Eu, de facto, dou aulas há 21 anos. Não sou headhunter, mas todas as semanas tenho contactos com pessoas dos headhunters de direito ou de pessoas de escritórios de advogados, ou seja, o que for, que me dizem, por favor, indica-nos esta pessoa, indica-nos uma outra pessoa. Todas as semanas. E muitas vezes o meu problema é não ter gerente para indicar. Para os bons há sempre lugar. Sempre lugar. A melhor teoria é uma boa prática. Para os bons há sempre lugar, não tenho dúvidas nenhumas disso. E os bons não são aqueles que acabam com as médias mais elevadas, são aqueles que têm uma atitude diferente. Bom, isto era o comentário e peço desculpa por me ter alongado um bocadinho demais. A minha pergunta era esta, julgo que é uma questão interessante que não foi aqui debatida, que tem muito que ver com uma eventual mudança, agora diz-se muito mudança de paradigma, mas que deveria eventualmente, poderia ser discutida, até porque se falou na experiência americana. Nós tivemos, por exemplo, a semana passada, o relatório da Associação Europeia de Universidades a recomendar o fim do numerus clausus. Ou seja, dizer não deve haver números clausus, devem entrar todos para as universidades e depois logo se vê. Se nós estivéssemos a falar no contexto americano, em que toda a gente tem, de facto, um acesso aos colleges ou acesso a outro tipo de formação, nós estaríamos a falar de uma distinção completa entre aquilo que é o acesso ao ensino superior como forma de capacitação intelectual daquilo que é a estrita habilitação profissional. As pessoas que vão fazer um curso de 3 anos nos Estados Unidos no ensino superior não estão à espera de trabalhar depois necessariamente naquela área, mas em Portugal estão. E, portanto, em Portugal há uma ligação ainda grande entre aquilo que é a capacitação intelectual promovida pelo ensino superior e aquilo que é a estrita habilitação profissional que daí pode decorrer. As pessoas estão a pensar, de facto, que vão trabalhar naquela área. E gostava de ouvir-vos em relação a esta eventual, enfim, este mexer o números clausus, se deve prevalecer uma questão de responsabilização social, no sentido de dizer, nós vamos fechar o números clausus porque, de facto, queremos os bons e queremos os bons a trabalhar nestas áreas e temos é que promover alternativas ao nível do ensino médio, do ensino profissional, etc. Ou se, de facto, devemos ter uma nova perspectiva de olhar para o ensino superior e de ver o ensino superior apenas como forma de capacitar as pessoas com competências mais transversais. Muito obrigado. Que era o segundo, era atrás. Eu não sei responder a esta. Pois, eu também. Vou passar a caneta. Não, exato. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Tiago Laranjeiro, sou da Sociedade de Debates da Universidade do Porto. A professora Luísa Neto estava agora a dizer que os alunos não têm muitas vezes pensamento crítico e nós, em parte, somos obrigados a concordar com isso, mas também lutamos contra isso. Mas, ao mesmo tempo, falava do texto mastigado e que os alunos querem o texto mastigado. Mas a verdade é que também existe a perspectiva oposta. A perspectiva que me contava um colega meu de uma outra faculdade da Universidade do Porto, que enviou no semestre passado, depois de uma aula em que achou piada a uma perspectiva, em que não achou piada a determinada perspectiva que um professor apresentou na aula, e enviou-lhe um e-mail a questionar aquela visão e a perguntar se aquela visão seria a única legítima ou seria suposto uma alternativa. E a resposta do professor foi a seguinte: ora bem, meu caro, tu estás aqui neste curso, é para aprender isto? Se queres discutir essa questão, depois entras em mestrado e depois logo discutimos depois essa questão. Portanto, há as duas perspectivas também. E existe também uma questão de uma necessidade de, ou melhor, existe esta padronização quase do ensino que nos formata a todos, de certa forma, num determinado quadro conceitual, ou pelo menos a muitos de nós. Eu sou aluno de Economia e vê-se um domínio de uma determinada visão, um determinado paradigma económico que é transversal a todas as escolas de Economia, praticamente. O que me leva à minha questão, que é sobre, de facto, a preparação para as profissões do futuro. A Irma apresentava aqui a sua visão de que a melhor forma de conseguirmos as coisas era de investirmos nas nossas paixões, de fazermos a viagem interior e de nos procurarmos concretizar. A Graça, uma posição um bocado contrária, dizia que, ok, mas isso pode vir mais tarde, o que interessa primeiro é de construirmos umas bases sólidas. A minha questão é, num mundo com tanta incerteza, num mundo em que muitas das vezes nós até temos uma determinada paixão, e eu falo por mim, eu pessoalmente preferi ir para uma faculdade de letras para História ou Filosofia ou coisa assim do género, mas depois caí na Real e fui para um curso com mais saída profissional e escolhi o mal menor. Fui para a Economia e se calhar esse é o mal dos meus pecados. Mas a verdade é que, ao mesmo tempo,
as pessoas tenho que procurar também fazer uma valorização do meu percurso noutras áreas, nomeadamente investindo em projetos como a Sociedade de Debates, que nos rouba muito tempo, mas que acaba também por nos dar um retorno, pelo menos para já só de satisfação pessoal, e esperamos que depois no futuro que venha a trazer uma valorização também do currículo e do percurso profissional. Portanto, a doutora Mariana Branquinho fazia uma espécie de uma síntese, mas eu perguntava-lhe de que forma é que acha que o mercado de trabalho valoriza e valorizará no futuro este tipo de experiências e estas experiências mais transversais que vão por outras áreas e que não se foquem tanto só na parte formal da educação. Obrigado. Muito obrigado a todos. O meu nome é Ari Ferreira da Cunha, sou estudante aqui na faculdade e também sou membro da Sociedade de Debates da Universidade do Porto. Aquilo que eu gostava de fazer nesta minha pergunta é abrir um pouco perspectivas desta conversa que estamos a ter para, no fundo, o contexto do mercado de trabalho, o contexto do trabalho na vida das pessoas. Acho que todos já percebemos e, de certa forma, nos conformamos com a ideia de que vamos ter muitas profissões, muitos empregos, provavelmente até em várias cidades, provavelmente até em vários países. Mas esta destabilização da vida das pessoas é algo que se é libertador para alguns e, de facto, há pessoas, nomeadamente aquelas que são frequentemente recrutadas por consultoras, que aquilo que querem é estar 2 ou 3 anos numa determinada consultora, se calhar aprender, ser expostos a diferentes setores de atividade e depois partir para outra, e isso para eles não é problema nenhum. Mas algumas pessoas, sobretudo a partir de determinada idade, gostariam de ter um bocadinho mais de estabilidade, até porque isso é importante para as suas relações pessoais, para a sua vida familiar. Isto também leva a questões demográficas, como, por exemplo, com que idade é que as pessoas casam, com que idade é que conseguem sair de casa dos pais, com que idade é que conseguem assentar numa cidade de forma a terem filhos e não estarem a levar os filhos constantemente de um lado para o outro. E, portanto, se isto pode ser aliciante para pessoas que querem uma vida de consultor, pode não ser aliciante para toda a gente. E pode ser, aliás, bastante pavoroso, assustador, não termos este tipo de referenciais que tivemos durante muitas décadas. A certeza de que as coisas teriam alguma estabilidade e de que conseguiríamos viver a nossa vida com alguma estabilidade. E, portanto, eu creio que até determinado ponto nós temos de nos adaptar ao mercado, mas eu não sei se o mercado também não se terá de adaptar às pessoas e à necessidade que elas sentem de balancear a sua vida profissional com a sua vida pessoal. Portanto, eu não sei exatamente que tipo de resposta é que as empresas estão a dar ou poderão dar a estas pessoas que desejam ter este balanço. Há alguns exemplos positivos, como por exemplo de empresas que criam creches, de empresas que permitem às pessoas ter uma mais flexibilidade de horários para ir buscar os filhos, mas eu gostaria que os diferentes oradores se pronunciassem um pouco relativamente ao tipo de mercado de trabalho que estamos a criar, à forma como ele se poderá adaptar a diferentes tipos de pessoa e, sobretudo, à forma como é possível as pessoas equilibrarem o facto de quererem ser profissionais dedicados e produtivos no seu trabalho com uma vida profissional, com uma vida pessoal que também seja para elas satisfatória. Muito obrigado. Obrigado. Admitimos uma quarta pergunta nesta ronda. Queria só fazer uma última pergunta, que é, por um lado, também vimos aqui que as pessoas podem ter cursos com menos tempo, portanto, entrar no mercado de trabalho mais cedo, e por outro, vimos nas projeções que as pessoas vão vir até mais tarde, portanto, vão trabalhar até mais tarde. Naquilo que ouvimos aqui é que tem de se trabalhar cada vez mais, como a Graça dizia, em cada emprego. Se queremos pôr estas pessoas todas a trabalhar, não devíamos trabalhar menos. Qual é o papel do part-time? Muito obrigado. Bom, em relação aqui aos comentários que fez, repare, eu não podia concordar mais que a curiosidade intelectual, eu diria que é fundamental, ou seja, eu acho que em termos de educação a pessoa querer saber, porque isso vai alimentar a capacidade crítica, não é? Portanto, acho que isso é fundamental. Bem como a capacidade de trabalho, ou seja, eu acho que em algumas coisas os jovens hoje em dia se calhar têm a vida mais facilitada e realmente fazem, comparando até com na minha idade, não é? A gente consultava as enciclopédias e isso hoje em dia, enfim, fiz isso no outro dia com o meu filho, ele quase que perguntou, mas o que é isto, não é? Pronto. Mas enfim, mas a capacidade de trabalho é o que eu digo assim, é a coisa mais importante. A pessoa pode não ser tão inteligente, não ser tão esperto, ser mais lento. Agora, ter capacidade de trabalho, se não tem,
está morto. Acho que faz lindamente em continuar a insistir com os seus alunos sobre isso, porque eu acho que isso é, em qualquer sítio por onde a gente vá, o que quer que a gente vá fazer, temos de ter essa capacidade de trabalho. E concordo inteiramente consigo que os bons têm sempre lugar, ou seja, e eu tenho N exemplos que eu posso dar sobre isso, de pessoas que são confrontadas de um dia para o outro com um despedimento e os bons em 3 tempos arranjam, e arranjam o que querem, não é soluções de recurso, atenção. Portanto, qualquer conselho que eu possa dar aos jovens é, independentemente dos cursos, daquilo que vocês quiserem fazer, é sejam os melhores, não interessa, sejam os melhores. Vão ter que trabalhar mais horas, vão ter que estudar mais, vão ter que... Isso tem retorno. Ao fim do dia, isso tem retorno. Se querem ser pintores, sejam pintores. Tenho a certeza que são os melhores pintores. Pronto, pianista, o que for. Têm é que ser os melhores. E isso vem com trabalho, com suor, como o Manel estava a dizer ali. Suor, suor, suor. Em termos aqui do ensino, dos números clausos, enfim, eu aí tenho uma perspectiva, se calhar, um bocadinho pragmática. Assim, eu acho que não precisamos todos ser doutores e engenheiros. Temos faltas de eletricistas, de canalizadores, quer dizer, nós é que acabámos por construir aqui uma sociedade que vê estas profissões como menos nobres. Acho que é um erro. Nem toda a gente tem jeito para tirar um curso. N pessoas que têm jeito para tecnologias e que chegaram a sítios, e temos exemplos na nossa praça disso, de hoje que são gestores de topo e que não tiveram curso nenhum, não é? E acho que hoje em dia cada vez mais vai haver espaço para isso, não é? Nos jogos, eu conheço miúdos, que são miúdos, não é? Que são espetaculares a fazer os jogos, programar jogos e que trabalham de cá para as Sonys, para essas casas todas que fazem, e que não têm curso nenhum, quer dizer, pronto, foram aprendendo, obviamente que lá está, como a Graça diz, vai-se evoluindo na carreira profissional, seja a fazer jogos, seja a ser eletricista, se calhar há um momento em que a pessoa diz, espera lá, eu sinto falta de complementar o meu conhecimento com isto e com aquilo. Então, continua a complementar, mas com coisas direcionadas e específicas e que no dia a seguir lhe pode acrescentar o dito valor, que é importante, para consolidar as suas competências e contribuir para continuar a ser o melhor naquilo que faz, não é? Portanto, não sei se é com números clausos, não sei o que é, acho que temos que tornar o ensino mais aberto e não é mais, se calhar não é mais aberto, mas é dar espaço para este ensino técnico que se acabou aqui há uns anos atrás e que hoje em dia acho que é fundamental. A preparação para as profissões do futuro, experiências mais transversais, repare, eu acho que os cursos, independentemente daquilo que nós escolhemos, têm que nos dar o esqueleto, têm que nos dar as bases para. Acho que cada vez mais o mercado de trabalho está a ser mais exigente, portanto nós temos que ser capazes de mostrar que somos diferentes. Como a Graça dizia, que realmente queremos aquela oportunidade, não é? Portanto, eu acho que é muito bom, a Irma falava na diversidade de experiências, acho que isso é fundamental, porque repare, quem me dera eu saber quando tirei o meu curso o que é que eu queria fazer. Eu comecei a minha profissão na área financeira, não é? Hoje estou em recursos humanos, quer dizer, é radicalmente oposto, não é? Portanto, eu acho que nós temos que estar muito atentos e tirar partido das várias oportunidades que vão aparecendo ao longo da nossa vida, eu não digo só da nossa carreira, digo da nossa vida, como input para nos ajudar a perceber aquilo que nós realmente somos bons, porque hoje está a tirar o curso de Economia, se calhar daqui a 10 anos estamos a falar e está a fazer uma coisa completamente diferente, não é? Mas se calhar foram essas ditas experiências que foi tendo ao longo da sua vida até enquanto estudante que lhe abriram portas para uma coisa que amanhã você vai descobrir que talvez seja a sua vocação, percebe? Portanto, eu acho que não há receitas, eu acho que é fundamental, e hoje em dia nós vivemos num mundo completamente global, somos inundados com informação, não é? O que é bom e o que é mau, mas enfim, eu acho que temos que aproveitar o lado positivo disso, que é ser capaz de filtrar essa informação e essas oportunidades que nos vão sendo criadas e ir direcionando aquilo que para nós faz mais sentido, que nos motiva mais, que nos desafia mais e que nos interessa mais. E ir apostando nisso, não é? Acho que há lugar para os especialistas, acho que há lugar para os generalistas. Mais uma vez, acho que temos que ser bons, acima de tudo.
O equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, repare, eu aí sou, acho que é fundamental. Uma parte da nossa vida complementa a outra, não é? Se eu não tiver uma parte pessoal equilibrada, não posso ser um bom profissional e vice-versa. Acho que as pessoas são todas diferentes, acho que há pessoas que gostam de ser completamente móveis e de irem e de explorar o mundo, há outras pessoas que não, que gostam de assentar num determinado sítio. Mais uma vez, o que é importante é que a pessoa tenha capacidade de encontrar espaço para poder fazer isso, não é? E, portanto, aí mais uma vez, é o ser bom naquilo que faz. E sendo bom, claro que há espaço. Acho que as organizações hoje estão cada vez mais sensíveis para a necessidade de obter este equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Estão a criar N alternativas e tudo mais. Agora, lá está, cabe a cada um escolher o que é que quer da sua vida e o que é que quer da sua profissão, no fundo, não é? E, portanto, e pôr certas balizas e dizer eu não levo trabalho para casa ou organizo-me de uma certa forma porque quero ir buscar os meus filhos à escola todos os dias, saio às 5, mas depois quando eles estão na cama vou fazer o que não devia ter feito, quer dizer, cabe também à própria pessoa ir à procura disso e definir os próprios limites e as próprias balizas que tem, não é? As organizações estão mais receptivas, nem sempre é fácil, obviamente, mas, enfim, a vida também não é fácil, não é? Portanto, acho que desde que se tenha esse objetivo, que se com certeza que lutar e que empenhar, que vai conseguir. E eu não sei. Quer responder à Filipa? A última pergunta? A questão dos part-times? Dos part-times, isso é enfim, isso é... acho que estamos muito atrasados nisso, realmente. Acho que nós ainda não somos... Eu acho que isso também tem a ver com a responsabilização e com a avaliação de desempenho que falávamos há bocadinho. Eu acho que não temos a disciplina para ter esse modelo. Tenho imensa pena, acho que havemos de lá chegar um dia, gostava muito de poder contribuir para isso, acredito piamente na questão dos part-times, acredito que nem toda a gente é capaz de ter isso, a perceber? É preciso ser extremamente responsável, é preciso ser muito organizado, não só o próprio, mas depois o ambiente onde está inserido. Mas acredito que um dia havemos de lá chegar. Eu vou ser mais concordando com aquilo que disse em relação ao contexto universitário, vou ser mais cirúrgica naquilo que eu acho que possa ser um pouco mais interessante ou relevante daquilo que eu tenho para pensar e para dizer. Acho que, obviamente, tese antítese síntese, não é? Seria ideal nós podermos ter a tal boa base na nossa área de paixão. Levantam-se os ânimos todos e dizem, mas o tal curso de História ou o que quer que seja não tem futuro. Mas tem uma coisa muito diferente, que é, à partida, um curso universitário dá-nos o tal esqueleto. À partida, se nós formos decentes, seres humanos decentes, com uma perspectiva equilibrada, vamos construir um músculo. O que é que faz esse músculo? Faz com que, à volta desse esqueleto, faz com que, quando eu vou à minha primeira entrevista de emprego, eu vou com um grande brilho nos olhos. Vou ciente de que tirei um curso que gostava, sou capaz de fazer aquilo muito, muito bem, de desempenhar aquilo muito bem, e dou-vos, por exemplo, o exemplo do meu diretor de estratégia, que tirou um curso de Sociologia, um mestrado em História de Portugal, e hoje faz estratégia de comunicação e de marcas. Portanto, também não será uma volta enorme, eu costumo dizer que ele fez a volta da história para a história, não é, com ES, porque nós contamos histórias no processo narrativo de criação e construção de estratégia de marcas, mas temos que acreditar naquilo, temos que perceber o que é que gostamos e temos que criar um músculo feliz. Se nós temos essa oportunidade, temos que consolidar esse músculo, porque isso vai fazer a diferença. Isso vai, de facto, fazer a diferença. Em relação ao enquadramento das várias áreas da vida, eu acho que quando se fala em vida no trabalho, vida laboral e vida familiar, nós temos que recuar, mais uma vez, e ver qual é que é a marca umbrella disto tudo. É uma coisa chamada vida. Portanto, eu é que vou estabelecer os quadrantes deste macroconceito chamado vida e aquilo, como dizia a Mariana, estabelecer os limites e tentar que esses limites sejam compreendidos e respeitados dentro da organização do trabalho na qual eu me enquadro, com todas as
circunstâncias que isto acarreta de ir para casa trabalhar, mas prefiro fazê-lo em casa até às 2 da manhã do que estar lá. Porquê? Porque se calhar eu estou lá até às 2 da manhã porque lá está, tive as tais conversas de corredor em que me meti mais tempo do que aquilo que devia e, portanto, não resolvi os meus problemas no tempo que era suposto. Portanto, não vou mostrar a ninguém que estou ali a trabalhar mais horas, era o que faltava, não é? Vou para casa e trabalho. Portanto, acho que aqui é um bocadinho esta questão de ver o cenário, ver sempre, a nossa tentação é sempre a de setorizar, não é? De criar as fatias. E antes vamos dar lá o passo atrás e ver qual é que é o enquadramento geral. E desenhar esse enquadramento, porque de facto, se é a nossa vida, deveríamos ser nós a fazer os contornos que ela vai ter. Em relação ao part-time, não tenho qualquer resposta, não faço a mínima ideia. Para mim, quanto a mim, se isso me fosse colocado, eu acho que seria uma questão de grande organização e disciplina. Teria que ser ainda mais rigorosa, aí não podia ter conversas de corredor por causa de outro tema, tinha que ser muito, muito mais rigorosa e com certeza conseguiria fazê-lo, não tenho dúvidas nenhumas. Acho que passando passo. Em primeiro lugar, acho que a Mariana e a Graça expuseram muito bem e conseguiram responder de maneira bastante decente às perguntas que foram... Decente é um elogio. É muito desnacional. Decente. Mas é de facto um elogio. Era pior se fosse simpático. Sim. Sim, e eu vivo se calhar num contexto em que para qualificar atividades que são diferentes, as pessoas me respondem sempre sim, foi muito interessante e foi muito diferente e foi muito especial e não dizem mais do que isto. Portanto, peço imensa desculpa, não foi suficientemente decente. Em relação àquilo que a professora Luísa Neto disse, e eu sou uma aluna da casa, efetivamente, concordo consigo de que temos alunos que são menos esforçados, que são menos interessados, que têm menos pensamento crítico e que fazem muito, se calhar, aquela coisa do eu venho à faculdade e vou às aulas, ou não, e depois saio da faculdade e vou diretamente para casa e dedico-me a tudo aquilo que se calhar já não faz parte da faculdade sequer. Há muitos alunos aqui que nem sequer vivem a faculdade. E isto é uma realidade que, estando nós na sociedade de debates, nos deparamos constantemente. Às vezes é tremendamente difícil puxar as pessoas para virem debater os assuntos, para conversarem sobre as coisas, sem que elas tenham sempre na cabeça que aquilo que nós fazemos é discutir política. Porque nós não discutimos política, nós discutimos assuntos, nós discutimos coisas que são importantes e que queremos que os jovens e que a nossa geração e que as gerações que vêm a seguir criem awareness em relação às coisas e que lhe deem a importância suficiente para que depois não sejam os nossos filhos ou os nossos netos a culpar-nos por nós não termos sido assim. De outra perspectiva, também acho que as gerações mais velhas não podem também estar-nos constantemente a culpar deste espírito amorfo e que nós não fazemos nada. Não é que, na totalidade, nós não fazemos nada. Nós tentamos fazer o melhor que podemos e há pessoas que querem efetivamente fazer as coisas, como em todas as gerações. Em questão ao número de clausos que falou há bocadinho, concordo totalmente com aquilo que a Mariana disse. E também concordo muito com a filosofia de que, sim, quem é verdadeiramente bom e quem está exatamente no sítio certo a fazer a coisa certa, muito provavelmente vai encontrar logo o seu rumo. Agora, nós não nos podemos esquecer que, além destas pessoas que são muito, muito boas, há pessoas que são só boas e há pessoas que são menos boas ou que ainda não encontraram exatamente o seu rumo ou aquilo em que são efetivamente muito boas. E nesse aspecto, acho que também temos de ter uma visão aberta em relação a isso e de que, então, aí, numa primeira instância, seja às vezes necessário termos de fazer coisas que não sejam exatamente aquilo que queríamos naquele momento ou aquilo que precisamos naquele momento, mas que eventualmente nos ajudam sempre até ao ponto em que vamos fazer aquilo para que estamos
Não é destinados, porque eu não acredito exatamente na predestinação das coisas, sou muito a favor do livre-arbítrio e que não há nenhum destino traçado, mas aquilo que nos define enquanto pessoas. Em relação ao mercado de trabalho, mais uma vez concordo em absoluto com o que disseram, acho que há pessoas diferentes e há mentalidades diferentes e há maneiras diferentes de ver a vida e de gerir a vida, e enquanto para algumas pessoas é natural que a primeira e se calhar a única preocupação ou a maior preocupação ao longo da vida seja encontrar a estabilidade e seja chegar aos 40 ou 50 anos e saber que amanhã têm a viabilidade económica, a viabilidade emocional e a viabilidade social e familiar para relaxarem ou para pelo menos estarem dentro desse espectro da estabilidade, mas também há outro tipo de pessoas que gosta de ser quase um nómada, gosta de saltitar por aqui, saltitar por acolá, e que não precisa necessariamente de casar nem de ter filhos. Pode simplesmente ser a pessoa saltitona e que gosta de fazer várias coisas durante a vida. Em relação ao part-time, é um bocadinho difícil às vezes conciliar as coisas, sim, e eu noto muito isso porque trabalhando todos os fins de semana de todo o ano, independentemente se tenho exames ou não, trabalhando em feriados, trabalhando em vésperas de feriado, às vezes isto torna-se um bocadinho pesado e um bocadinho difícil de conciliar, mas às vezes é necessário. E no meu caso é necessário, não só pelo contexto familiar, como pelo contexto económico, e é necessário, e não vejo isto como uma coisa má, porque isto obrigou-me a crescer mais depressa, obrigou-me a ter uma noção do mercado de trabalho e da vida muito mais cedo e muito diferente, e de perceber que se nós queremos uma coisa, sim, temos de lutar por ela, e ajudou-me numa coisa que se calhar era um bocadinho que estávamos a falar, do gap geracional. É eu perceber melhor os meus pais e porque é que eles tomaram certas atitudes e porque é que têm determinadas, ou porque é que me tentam incutir determinadas ideias, em vez de simplesmente questionar e achar que nunca vou fazer isto. Porque eu sei que se eles me disseram, olha, se calhar o que tu devias fazer era... Eu já tive várias paixões e acho que aquilo em que eu me vejo, se calhar daqui a uns anos a trabalhar, é nas relações internacionais. E se calhar o meu primeiro ímpeto foi exatamente tirar diretamente o curso de Relações Internacionais. Ao que os meus pais me disseram, olha, não será melhor tirares um curso de Direito, que é um curso sustentado, que é um curso transversal, que é um curso bem sustentado, e depois especializar-se nas relações internacionais. E se calhar eu até não estou no meu potencial máximo neste curso em particular, mas isso não implica que isto não me dê uma boa base. E apesar de ter seguido um caminho que não foi originalmente o meu e que não é originalmente o meu, consigo perceber que a longo prazo isso será a coisa mais benéfica para nós. Porque no fundo é isto que os pais querem fazer. Os pais querem nos dar as melhores ferramentas possíveis para que tenhamos um futuro melhor que o deles. E nós podemos começar por aceitar esta base deles e tentar entendê-la, e nesse sentido é que eu acho que o trabalhar com eles e perceber as dificuldades e saber exatamente quanto dinheiro é que temos, o que é que temos de pagar, quais é que são as nossas obrigações e etc, etc, faz-me ter uma consciência muito maior daquilo que é efetivamente o esforço de um pai e daquilo que ele quer dizer quando fala connosco. E acho que é isso. Bom, muito bem. Eu, se me fosse permitido salientar aqui duas ideias em jeito de síntese, ficamos todos a perceber, e isto é uma pista importante para a nossa reflexão, que o mundo das nossas profissões vai ser cada vez mais competitivo, foi aqui dito e redito, e eu sublinho que os bons safam-se sempre, passa a expressão, os muito bons safam-se sempre, os bons também, será mais difícil, portanto, encontrar trabalho para todos, embora seja também extraordinariamente complicado definir o que é ser bom e ser-se muito bom. Há muitas coisas que não dependem de nós, mas há uma coisa que é fundamental, que depende de nós, e também foi aqui sublinhada por todos os nossos membros do nosso painel, que é a necessidade de recusarmos terminantemente atitudes que estejam próximas da displicência e do conformismo. Isso são coisas que dependem muito de nós. A displicência tem que ser negada pelo lado da reflexão. Nós temos que
pensar permanentemente nas coisas, porque isso inspira-nos, e também temos que nos esforçar, porque isso é através do trabalho que as coisas se consolidam e que as coisas vão crescendo e nós próprios vamos melhorando. Mas isto também, já agora, se me permitem, não é apenas ao nível do mundo das profissões, é também ao nível da cidadania. Uma questão que nós esperamos imenso da vossa geração, e muitas das críticas sobre o facto de serem amorfos ou não serem amorfos, eu não tenho uma visão nada negativa da presente geração, acho que é muito melhor que a minha, globalmente é melhor que a minha, mas onde não é tão boa é nessa atitude, como os franceses dizem, de engagé, de comprometimento perante as coisas, perante as nossas licenciaturas, perante o nosso estudo, perante as nossas obrigações, perante a nossa responsabilidade na cidadania. Já agora, como nota pessoal, muito daquilo que foi dito pode, de alguma forma, cristalizar-se no meu próprio percurso profissional. Eu entrei no público no princípio, em 1990, fez-se um concurso para jovens com menos de 25 anos, exato, eu já tive menos de 25 anos, e concorreram 800 jovens para 25 vagas de todas as licenciaturas, de todos os cursos, e o resultado final das pessoas que ficaram foi extraordinário. Houve imensas pessoas de vários cursos, muita gente de comunicação social que não entrou, houve licenciados em Direito que não entraram, em Economia que não entraram, e entraram pessoas que tinham nessa altura, portanto, o 12º ano, tinham 20 anos. Porquê? Por uma razão muito simples. Eram pessoas que tinham todas aquelas qualidades que foram aqui sublinhadas pelos nossos membros do painel. Portanto, isso é uma lição para a vida que nós temos que ter, de facto, é que a gente deixar andar, o curso há de se fazer, o emprego há de chegar. É mau não apenas pelo lado material das coisas, é que é mau para nós ficamos muito mais pobres, as coisas passam por nós, e quando deve ser exatamente o contrário, nós é que temos que passar pelas coisas. Queria agradecer uma vez mais à Fundação por este convite e por este evento, queria agradecer, portanto, aos membros do painel pelas suas excelentes contribuições, e também vos queria agradecer a vós porque, de facto, as perguntas que aqui foram colocadas foram muitíssimo boas e ajudaram imenso para que isto, do meu ponto de vista, tivesse corrido bastante bem. Obrigado a todos e até uma próxima.